E aí pessoal, tudo bem? Aqui é Gabriel Falck, o host do Plano Real, e sejam bem-vindos a mais um episódio do CeleroCast. Esse podcast é uma parceria entre o Plano Real e a Celero, que é a primeira solução de infraestrutura de dados PJ para empresas do mercado financeiro da América Latina, completamente preparada para atender os desafios e as oportunidades que vêm sendo criadas pelo Open Finance aqui no Brasil para empresas do segmento de bancos, cooperativas de crédito e também para as fintechs. Esse episódio, como você pode perceber, eu tô sozinho, ele tá sendo um pouquinho diferente porque eu não pude participar do bate-papo junto com o João. Porém, o João não vai estar sozinho. Quem acompanha o João Augusto Bettenhäuser, que é o CRO e founder da Celero, vai ser o Leonardo Moreira, que é head de produto da Celero. Então eles vão conduzir esse episódio e o bate-papo dos meninos foi com o Will da Lelo e também com o Igor da Cora. Então vocês vão ver uma transição super rápida, eu vou sumir, não vou estar participando do episódio. Volto contigo lá na finalização para dar os avisos paroquiais finais, então espero que vocês aproveitem esse episódio do CeleroCast. Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ter mais um episódio do nosso CeleroCast, um episódio muito especial, onde a gente vai estar falando sobre a fidelização do público PJ. Então, como que grandes players do mercado que estão aqui com a gente hoje estão trabalhando suas estratégias, como que eles estão olhando para as oportunidades de mercado. E para me acompanhar nessa conversa aqui, estreando hoje, a gente tem o Leonardo, head de produtos da Celero. Bem-vindo, Léo. Então vamos lá, gente. Um prazer estar aqui. Acho muito feliz de estar aqui falando principalmente sobre esse tema que eu gosto bastante. Por estar trabalhando há um tempo já com sucesso do cliente, experiência do cliente, produto. Falar sobre fidelização para mim é uma honra, ainda mais junto aqui com a bancada que a gente tem de peso aqui hoje. Então acho que eu estou muito feliz e torcendo aí para um papo super gratificante de aprendizado também para os nossos ouvintes. E é isso aí. Show de bola. E quem vai estar conversando com a gente hoje aqui, pessoal, vai ser o Wilson Vistuba. Ele é superintendente de produtos da Lelo. Seja bem-vindo, Will. Obrigado, boa tarde, Léo, boa tarde, João. Boa tarde, Igor. Estou super feliz também pelo convite e a chance da gente falar de produtos e você como head de produtos aqui são poucos os lugares que a gente encontra e são nichos que a gente encontra para ter esse papo. Então, espero que o papo seja maravilhoso. Show demais. E junto com ele, nós temos aqui o professor Igor Senra. Tudo bem, meu querido? Nosso amigo, mentor, parceiro já de algum tempo ali. E, cara, muito feliz de você estar aqui nessa conversa com a gente. Um prazer enorme. Assim, você viu, você me chamou, não consegui demorar 2 segundos para te responder. Queria muito estar aqui mesmo. Obrigado demais. Para mim é uma honra poder falar um pouquinho, né? Não só desse público que a gente é absolutamente apaixonado, que é o público de pequenos negócios, como contar um pouquinho da história da Cora aqui também. Show demais. E acho que já começando a nossa conversa, e olha que bacana, a gente tem 2 universos bem diferentes, vamos dizer assim, em termos de empresa, né? A gente tem a Lelo, que é super tradicional, enfim, o Will vai colocar um pouquinho sobre como que ela está se colocando no mercado, estratégia e tudo mais, e a gente traz a Cora, que também tem uma pegada 100% digitalizada, nasceu dessa forma, tem vários aspectos que convergem com algumas estratégias, mas divergem bastante de algumas outras ali da Lelo, né? E acho que o principal ponto que tem em comum, obviamente, é o público PJ. E partindo dessa premissa, queria começar pelo Igor aqui, obviamente eu fico à vontade para complementar, mas olhando para esse nosso público, né, que é tão importante para a economia do país, que tem todo um aspecto em volta dele, né? Muita gente envolvida, são clientes, fornecedores, funcionários, enfim. Por que as instituições financeiras, abrindo um pouco mais, tem muito menos produtos para PJ na concepção de vocês do que para PF? Porque se a gente olha para bancos PF, praticamente todos têm algum tipo de operação, algum tipo de produto para ofertar. PJ, se for conta bancária e outros pontos, isso já reduz bastante. Uma conta que realmente atenda ela, né, algum produto que vá ser útil para o dia a dia, ali, isso reduz ainda mais. Pelo nosso próprio modelo, quando a gente olha para BFMs, em termos de estrutura, comparado com o PFM, que é o para PF, a gente está falando de 100 e tantas soluções de pessoa física contra 3 a nível global, né, incluindo a Celero aí, de pessoa jurídica. Então, por que vocês acham que ainda falta muito produto dentro desse mercado PJ? Ou por que o pessoal não olha mais para PF do que para os empresários? Cara, eu tenho uma teoria que ela é muito clara sobre isso. Que basicamente o que acontece é o seguinte: se você for pensar, todos os produtos PJ, todos que a gente tem acesso, que a gente conhece, eles começaram dentro de uma estrutura que é de um banco PF. Repara para você ver.
E aí foi feito um copiar-colar. O cara copiou lá aquela solução que ele fazia para PF, colou para PJ, mudou lá, em vez de logar pelo CPF, loga pelo CNPJ e pronto, acabou. O cara acha que é isso que é a solução PJ. Então eu acho que tem até uma falta de profundidade. Quando a gente resolveu fazer a Cora, é que a gente tinha muito claro que as necessidades de pessoa jurídica e pessoa física, elas são completamente diferentes. A gente tinha que construir produtos muito pensados na pessoa jurídica. Então a gente tinha que descer, que aí, Léo, você sabe como é que funciona. Você tem que descer na necessidade do cliente e a fundo entender quais são as dores que você quer resolver e construir a melhor solução que você conseguir colocar de pé, focado para resolver aquela dor. Então, foi isso que a gente fez. A Cora é a construção disso. A gente costuma falar que a Cora é co-criada com o cliente no dia a dia. A gente fica escutando o cliente, entendendo para onde que a gente vai, né? Então, eu acho que isso é muito do que a gente vê. E, ao contrário, se você for ver, eu acho que está acontecendo uma revolução da indústria financeira como um todo. E é muito nítido entender que essa revolução ela começou, a primeira onda que ela teve foi para pessoas físicas. E até muito pouco tempo atrás, as pessoas jurídicas estavam absolutamente largadas, estavam à margem dessa revolução. Foi aonde que a gente viu que existia essa oportunidade muito clara da gente falar assim, gente, vamos estender, vamos trazer essa nova forma de operar para a pessoa jurídica. Então, todo o nosso modelo mental, a forma de construir a empresa é exatamente baseado nisso. E ainda falta muito espaço, tem muita coisa para fazer. É um trabalho muito de construção do dia a dia e a gente faz, isso até responde um pouco de uma pergunta que sempre vem para a gente. E aí, quando que vocês vão fazer uma solução para PF? Só que na nossa cabeça, de novo, os problemas são diferentes. A gente quer ser bom em resolver problema de PJ. Sim. E a gente acha que distribuir o foco resolvendo um e outro, a gente vai fazer duas soluções não tão boas quanto poderiam ser. Então, nosso foco é total nisso e é isso que a gente quer fazer. Boa. Eu acho que essa pergunta ela pode ser uma resposta histórica, filosófica, tá? Quando a gente pensa na atividade bancária, e aqui eu estou falando aqui, a Alelo tem 2 sócios aqui, que são bancos aí um com 80 e tantos anos, outro com 100 e poucos anos. Vamos lembrar que, por exemplo, o Banco do Brasil ele foi fundado por Dom Pedro I. É o primeiro CNPJ do país. É um dos primeiros CNPJ, se não o primeiro. Acho que você tem razão, o primeiro do Brasil. Então, quando a gente pega a atividade bancária, ela é curioso porque ela foi pensada, a gente voltar um pouco na história, né? Os primeiros bancos de troca de letras, eles aconteceram por companhias, né? Companhia das Índias, então, isso é história, né? Então, quando a gente pega esse aspecto histórico, eram atividades empresariais, mas de empreendimentos, né? Eram empreendimentos, pegava um navio, ia lá, explorava, voltava meia dúzia de pessoas lá com os espólios daquela exploração, né? Cara, essa coisa foi evoluindo e a gente, quando a gente traz para um contexto do Brasil, do jeito que ela foi evoluindo, ela realmente foi se pensando na população em geral e como que a população ia, de fato, para um sistema de fato de troca de mercadoria e escambo para de fato um sistema financeiro, né? Então, naturalmente, por essa explicação, eu acho que essa é a primeira explicação. Você não estou preocupado com você tem mais pessoas de fato no PF do que no PJ, então você tem menos B2B. Agora, quando a gente olha aqui hoje em dia, eu acho que um momento maravilhoso e aqui em relação, por exemplo, ao produto Cora, muito bom, sensacional. Cara, quando a gente olha o momento, eu acho que a gente tem uma explosão aqui de contextos quando a gente pensa em PJ, né? A gente, explorando aqui um pouquinho, cara, a gente está falando hoje em dia, tem 21 milhões de empresas no Brasil. É o número mais atualizado. É isso. Tem o mapa das empresas, o site do governo, né? bem atualizado. 21 milhões, ali 20%, 30% PMS, as grandes, né? E as outras 70%, 80%, estou falando em números aproximados, não são bem exatamente esses, mas a gente está falando aqui dos números das empresas que são as pequenas e MEIs, né? E aí quando a gente pensa nesse público, cara, o que a gente pode trazer para eles, nós temos à disposição também um aparato tecnológico que hoje nos dá a possibilidade, sim, de desenvolver e resolver jornadas e dores. Então, vamos lá. Naturalmente, as instituições financeiras se preocuparam em resolver o mais geral, para o todo, e uma visão muito... eu estou vendo ali o livro do Jobs e eu não posso deixar de pensar no cara, porque é o cara que fala assim, cara, para de pensar na tua visão de dentro para fora, e sim de fora para dentro. Pensando em produto, né?
Então, eu imponho, vamos lá, quando eu imponho um cartão, uma conta, e eu imponho um processo de abertura de conta, para uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, eu imponho para ele uma adaptação de processo, né? Uma jornada, uma dor. Que, pô, numa empresa eu não quero me deslocar até lá, eu tenho que botar uma série de documentações, ou seja, fica ruim do ponto de vista de jornada. Mas hoje em dia a gente tem, volto a repetir, a gente tem uma maravilha tecnológica acontecendo. Então hoje você tem muita infraestrutura tecnológica e uma série de problemas já resolvidos. Então eu vou dar um exemplo bem bobo, mas que é uma dor no B2B, aí que eu estou falando agora como Alelo, que poxa, eu preciso que a empresa abra uma conta comigo também. Né? Eu sendo uma empresa de benefício, daqui a pouco eu vou posicionar um pouco mais a Alelo aqui, mas eu preciso que a empresa hoje me comprove o CNPJ, a atividade é o KNAI primário, secundário, enfim. E a forma como a gente faz isso sempre foi documental, muitas vezes até física, né? Entrega física de documento. E hoje em dia você tem uma série de ferramentas para que você faça isso remotamente, a reconhecimento de documentos por foto, etc. Então, esse tipo de coisa hoje está muito mais simples e que antigamente você só tinha grandes instituições financeiras podendo fazer uso e oferecer para clientes. Então, cara, eu acho que eu vejo duas coisas. Está mais fácil de ter empresa, que é bom. Então, naturalmente, você tem também uma explosão de ferramentas e soluções para o público B2B, tá? Sim. Não, mas muito legal. Eu acho que já pegando um pouco dessa visão, até para que nossos ouvintes acho que entendam um pouquinho melhor, porque esse é um âmbito muito, muito interessante olhar por essa visão que vocês trouxeram e ambas as empresas têm cenários diferentes e aplicam em coisas diferentes. Acho que seria legal saber de vocês um pouquinho mais como que vocês se posicionam sobre esse cenário, perante esse cenário. Acho que vocês deram já uma pitadinha ali, mas acho que seria legal ouvir de vocês um pouco mais, pensando nesse cenário que vocês escreveram, aonde que vocês se posicionam mais, né? As empresas de vocês se posicionam mais. Legal. Bom, posso começar pela Alelo, pode ser? Bom, a Alelo hoje é uma empresa de benefícios, tá? Então, a gente se posiciona como uma empresa de meio de pagamento e nós estamos no nicho aqui de benefícios, tá? E aí a gente vai entrar nos benefícios tradicionais dos trabalhadores, são alimentação, refeição, vale transporte e outros benefícios aí, despesas corporativas, por exemplo, são outros benefícios. E a gente tem aqui hoje 90% a 95% da nossa atividade concentrada nesse meio. Mas a gente também tem outras propostas, a Alelo hoje é um grupo, né? Nós temos outras empresas, uma das empresas que pouca gente sabe, mas faço questão de sempre trazer, que é justamente esse olhar para outros negócios, e é uma empresa excelente, a Veloy, hoje está junto com a Alelo, a gente está inclusive em processo agora de trabalhar aí a Veloy com a vida dela, né? A Veloy sendo uma empresa ali, hoje é uma marca reconhecida, uma empresa bastante utilizada, mas a Alelo tem essa característica de pensar também em outras possibilidades para B2B. Então, a gente se posiciona hoje como uma empresa, já nos posicionamos no passado, aliás, como uma empresa de inteligência de negócio. Sim, temos focos em benefício, mas buscamos resolver outras dores dos nossos clientes. E nós somos uma empresa B2B2C, né? O cartão está na mão de pessoa física, eu acho bem importante para a gente falar de B2B, a gente fala uma entidade, né? Uma coisa que não, mas a empresa é a gente também, né? Mas a gente tem os dois públicos aqui muito fortes, os colaboradores e as empresas em si, tá? Mas a gente está olhando, de fato, outras frentes. Então, hoje a gente tem até um propósito diferente, né? O essencial para todos e uma visão muito focada em cada cliente importa, né? Então, hoje a gente briga por cada cliente para trazer, de fato, e entender a dor daquele cara e o que eu posso trazer para resolver além do que eu já faço hoje, que eu entendo que a gente faz bem. Hoje, o market share hoje de PAT, o PAT, para quem não sabe, é o Programa de Alimentação dos Trabalhadores. Hoje, o market share é a Alelo, né? Hoje a gente tem aqui as medições e temos ali o market share. Cara, mas além disso, o que mais a gente pode trazer e quais são as outras oportunidades que a gente pode explorar e ajudar justamente os clientes, e tem oportunidade pra caramba. Num público aí de milhares de consumidores B2B e milhões de consumidores B2C, existe uma série de jornadas para resolver, com certeza. Legal. Falando um pouquinho da gente, a gente acredita muito, a gente acredita na força do empreendedor. A gente acredita nesse Brasil que toma risco, que quer fazer as coisas diferentes, que quer fazer mudanças e que com isso gera prosperidade. Então, isso aí eu acho que a gente começa por aí, tá? E aí, olhando para isso, a gente oferece para esse mercado soluções financeiras que ajudam e simplificam a vida desse cara. Ela tem que ser simples e acessível. E, além de tudo, o grande objetivo final é que a gente ajude o nosso cliente a tomar decisões informadas. A gente acredita que isso aí é a essência
Se você for moer lá, é isso que a gente faz. E aí, só que para entregar isso aí não é fácil. Então a gente tem que construir uma empresa que hoje ela consegue, porque quando eu falo que ela é acessível, é porque um dos principais pontos de dor do nosso cliente é que ele quer pagar pouco. Ele se sente, ao longo da vida dele, ele tem uma dor muito forte que ele se sente extorquido pelo sistema tradicional, que já tirou muito dinheiro desse cara ao longo do tempo. E ele fala assim, olha, eu pago muito e recebo pouco em troca. Então, uma das coisas que a gente tentou fazer é construir um negócio que seja realmente com custo e a possibilidade da gente viver muito com pouco. Então, hoje a gente praticamente não cobra transacional, não tem mensalidade e tal. Isso ajuda nessa experiência, que é um ponto que realmente foi muito marcante, muito bem colocado para o nosso cliente. E a outra coisa é que a gente foi tirando fricção de todas as pontes, todos os pontos do trabalho, dos pontos de contato com o cliente. Então, assim, é muito nítido que, por exemplo, enquanto num banco tradicional demoram dias ou quase meses para abrir uma conta, com a gente qualquer pessoa abre uma conta em 7 minutos. Então, quando você junta todas essas coisas, e isso é um exemplo, né? A gente tira a fricção de todos os pontos que a gente entende que faz sentido. Mas isso aí é um exemplo de como que, de fato, a gente consegue tirar barreiras mudando a experiência, mudando o processo inteiro. Show de bola. Eu acho que pegando um pouco do gancho do que a gente estava falando, né? Uma coisa que eu sempre conversei com os meninos, com o Léo, a gente enxerga, né, o sistema financeiro com soluções para PJ. Se for pegar, eu tenho muita coisa para o MEI, que é o cara que muitas vezes não é nenhuma... Ele não se identifica como uma empresa, mas ele é, né? Eu tenho soluções para corporate, de cash management, grandes estruturas, o atacado que o pessoal chama para fazer o atendimento. E esse grande filão que fica no meio ali, ele acaba tendo adaptações ou da PF ou de alguma coisa desses caras aqui. Então ele não é tão grande para consumir e ter o nível de atendimento que ele precisa ou que ele demanda desses caras maiores ali. E ele já é muito maior do que esses empreendedores que estão começando a jornada deles ainda, né? E aí faz com que ele tenha que enfrentar essas dores do dia a dia, da sua rotina ali, de maneiras, tipo, super diferentes, né? Eu sei que a Lelo faz um trabalho muito grande para os estabelecimentos, Sim, né? Um perfeito. trabalho que olha para a parte de aceitação, tem que incentivar, como que você, né? Acho que como que você demonstra para esse cara que é importante ele ter essa maneira de receber dentro da instituição dele ali, já que, como o Igor comentou, ele tem sempre a sensação que alguém está tirando alguma coisa do bolso dele, né? Então acho que pega um pouco dessa linha. E também, eu acho que olhando para a parte dos desafios, né? O que a instituição do outro lado também sente de dificuldade, né? Então eu queria, acho que, passar isso para vocês da seguinte forma: o que vocês veem hoje com o maior problema, o maior desafio na rotina desses caras, né? Logicamente, né? Além de estar matando um leão por dia, vendendo almoço para comprar janta, aquelas coisas que a gente sempre fala. Dúvida. Mas quais são os principais pontos que vocês enxergam de dificuldade, um panorama geral com o conhecimento de vocês? E do lado de vocês, qual que é o principal desafio que vocês percebem para chegar nesse cara e conseguir colocar a solução de vocês para poder apoiar ele? Perfeito. Bom, cara, no caso da Lelo, nós temos ali dois B2Bs, né? Dois PJs bem caracterizados, né? Primeiro é o estabelecimento comercial, o EC, e o segundo é o RH. Então, e eu brinco que o RH, inclusive, é uma das áreas mais financeiras de toda a empresa. É um fato, gente. Sem demérito ao RH, sem dúvida. Mas vou me concentrar um pouco aqui na questão do EC, né? O EC, a Lelo basicamente trabalha muito com o setor de alimentação e refeição, né? Você tem outros ECs de outros sendo farmácia, você tem outros ECs diferentes também, que a gente também tem soluções. Mas vamos me concentrar nesses dois. E eu acho que ali, quando a gente olha só esse ramo por si, a fala do Igor é muito boa, de sentir que tem alguém tirando alguma coisa, eu faço aqui minha refeição, né? O meu hambúrguer, eu vou pegar uma hamburgueria, eu ofereço isso para o meu cliente, tem 10 caras no meio do caminho que são os intermediários, eles ficam um pedaço considerável da minha margem. Essa é a dor do estabelecimento comercial e gente, desde que eu tô na Lelo, acho que a Lelo dá essa liberdade pra gente em produtos, pra gente falar e não dourar a pílula. Sempre foi a característica importante de produtos, reconhecer o que os outros estão fazendo bem e reconhecer e escutar a dor do cliente, não amenizar.
né? Então o cliente vai vir e dizer, cara, não quero pagar a taxa. Você falou muito bem no tema da taxa. A taxa é uma dor de todo mundo, enquanto pagar para ter uma conta, ou pagar para fazer um saque, ou pagar para fazer uma antecipação. Mas também, por outro lado, é a forma como você rentabiliza a tua atividade. Então, vou pegar o outro lado da coisa. Tem que balancear. Claro. Tem que ser uma relação justa. Eu, sem dúvida, é isso que a gente vem procurando. A Alelo tem essa questão muito de procurar, de fato, estabelecer relações justas entre os dois, né? Então, a gente nunca escondeu isso. Eu vou cobrar a taxa. Hoje eu sou o meio de pagamento, sou o cartão. A minha forma é chamar intermediário. Eu preciso cobrar aqui a taxa no meio do caminho, sem dúvida. E o estabelecimento comercial, ele reclama da taxa que ele tem que pagar, justamente para ter a transação intermediada. E se ele quiser fazer uma antecipação de recebível, ele vai reclamar. Então, são duas das grandes dores que acontecem ali. Sem contar o aparato tecnológico, né? E aí eu queria trazer um problema interessante que hoje, você tem quantas maquininhas? 1, 2, 3, 4, 5. Você tem 5 planos de maquininha, 5 contas para receber, 5 sistemas para operar, 5 empresas para negociar taxa. Isso realmente é um problema do pequeno ao grande, não é só o pequeno. Você tem o Pix entrando, você tem, daqui a pouco a gente vai falar de Drex, daqui a pouco... Então tem outras N opções aqui e formas de pagar. Você tem o Watch, você tem aqui o cartão, a aproximação, chip, você tem... vai acontecer, né? E a gente tem uma despadronização. Então também há um aparato grande e é um trabalho, isso é gestão, não é atividade fim do estabelecimento comercial. O cara tem que trabalhar com isso. É uma dor, né? Então, hoje, qualquer empresa que se proponha a resolver e facilitar a gestão desse dia a dia, ou seja no recebível, ou seja na contabilização, seja para passar um extrato, seja para o restaurante poder mandar para ele o extrato para o contador dele, facilitar, isso, sem dúvida, isso é valioso, tá? Eu acho que esse cuidado aqui, eu citei algumas das dores, tem várias outras, mas... Claro. Quando a gente olha bem no detalhe, é isso. Quando eu falo do RH, rapidamente aqui, quando a gente fala de RH, cara, RH, aí, a gente está falando de fato de colaborador. E aí é uma jornada interessante porque entra no B2C, né? E eu sempre brinco que é o seguinte, o colaborador quer ter o dinheiro que ele precisa na hora que ele precisa para comprar o que ele precisa. Para mim, essa sempre foi assim, a linha que a gente segue na Alelo. O dinheiro que ele precisa, claro, quem coloca a empresa, então o melhor que a empresa puder fazer pelo colaborador. Lembrar que Vale Alimentação, Vale Refeição não é um benefício obrigatório, o único benefício obrigatório é Vale Transporte, mas é o valor que ele precisa, então, no meio que ele precisa, né? Então, se ele quiser pagar no Watch, ele pagar aqui no celular dele, se ele quiser pagar no cartão, ou no Pix, enfim, né? E no momento que ele precisa. Porque ele está no mercado, ele está no restaurante. Eu sempre conto a seguinte historinha, né? João trabalha comigo na mesma região, em São Paulo, por exemplo, trabalha ali na região da Berrini, ele frequenta o mesmo restaurante que eu durante a semana. Nós temos o mesmo cartão de alimentação. Só que no final de semana, o João atravessa a ponte e mora ali no Paraisópolis, na comunidade dele. Ele precisa gastar e comer no restaurante no final de semana. Eu vou comer no mesmo restaurante que eu como ali na Berrini. Eu vou conseguir gastar, ele não vai. Então, isso é também um momento de gastar. Tem que passar, né? Tem que funcionar. E isso exige, de fato, toda uma parafernália tecnológica extremamente complexa. Eu acho que são algumas das dores que a gente entende. E eu estou falando aqui do B2C, mas, cara, não tenho dúvida. Isso vira uma dor do PJ, sem dúvida. O RH vai reclamar e fala, peraí, mas o meu colaborador não consegue usar o cartão, por exemplo, ou nós não temos a solução para isso. Ou eu também não consigo prover isso através do que eu tenho no mercado hoje. Tá? Perfeito. Esse negócio de como resolver as dores, eu acho que tem um ponto que é interessante, que é o seguinte. Igual eu falei, talvez a principal dor do nosso cliente seja essa história que a gente tem que entender que quem toca um pequeno negócio, ele se coloca sempre depois do negócio. Então, qual que é o salário do dono do negócio? Sem dúvida. Primeiro ele paga toda a empresa, paga funcionário, paga o que tem que pagar, não sei o quê. O dele vem depois. Então, ele olha para a empresa e ele entende que a empresa dele é uma espécie de um centro de custo. Então ele fala o seguinte, cara, eu tenho que tentar fazer isso aqui ser o custo mais baixo possível, porque o que sobra nesse negócio é o que vem para mim. O meu salário é o resultado dessa operação que eu consigo fazer. Então, como que você faz para resolver, quando você entende isso, como que você faz para resolver esse negócio? A estrutura da Core ela já nasce 100% digital.
e já nasce muito abraçado em tecnologia, exatamente porque a gente acredita que essas são as duas grandes alavancas para conseguir fazer uma operação de fato barata. Porque a gente entendeu que isso tinha que ser a feature número 1 que a gente vai oferecer. Então, a gente conseguiu construir um negócio que consegue ser rentável, sustentável, não cobrando tarifa. Então, essa é a mágica. Mas, assim, foi tentando entender o cliente, tentando construir um modelo. Eu acho que, assim, a grande inovação que a gente traz é uma disrupção de modelo de negócio mesmo, né? De conseguir fazer isso que até então era basicamente impossível nas operações tradicionais, né? Então, acho que é aí que está. E a grande diferença é entender essa dinâmica, né? Foi esse entendimento dessa dinâmica que a pessoa física por trás do negócio só vem no segundo plano. O cara tem que pagar o que tem que pagar lá. Então, essa é um jeito interessante de pensar nesse negócio. E até, Léo, acho que antes queria só fazer um ponto aqui que eu acho que é super importante, né? Primeiro que acho que vocês vão concordar comigo, principalmente o Igor, e você também que empreendeu já, né, Will? Você sabe, né? Perfeito. Quem fala que deve se separar a empresa do pessoal, eu não conheço, vou dizer, nenhum empreendedor que de fato consegue se desligar totalmente, porque, querendo ou não, tá entrelaçado ali, né? E é muito louco, né? Porque quando a gente fala, né, de, poxa, o Will traz uma solução para facilitar a aceitação do cliente, para que ele ganhe mais dinheiro, para que ele tenha uma receita maior de seus produtos, e obviamente, já que ele está ofertando isso, ele tem sua remuneração através disso. E esse cliente, ele está sempre maluco procurando algum tipo de solução para reduzir seus custos e tudo mais, muito na linha do que o Igor falou, porque ele se sente de alguma forma, às vezes até num discurso vitimizado até do sistema, porque ele tá ali tentando fazer a parte dele, mas tá sofrendo. É uma luta, cara. É difícil, com certeza é. E aí, qual que é o ponto? A grande questão que ele talvez que falte nesse meio do caminho é a educação financeira. Ele enxergar que aquele percentual, para ele poder ter 10% a mais de receita, ele vai pagar 1% do volume total. Tô chutando, é só para efeito de cálculo. Uhum. Eu tô pagando para ganhar mais, só que não é possível que ele faça esse cálculo, porque isso não ajudou ele. E sei que acho que tem muito ponto a ver, principalmente da Celero com a Cora, né, Igor? Essa questão de se preocupar em apoiar esse usuário PJ ali para a tomada de decisão, né? Sem dúvida. Não, e tem uma coisa que, quando a gente volta lá nas dores, e eu acho que aí tem muito a ver com o que você trouxe, é que tem um negócio que é o seguinte: a principal dor do pequeno negócio ele não quer perder venda. Venda para ele é muito importante. É isso aí. Então, no final das contas, quando ele chega lá, quando ele está diante do cliente, ele não pode falar o seguinte, ele não pode se dar o luxo de não fechar aquela transação porque não recebe um meio de pagamento, ou porque não... Então, isso também é uma coisa que é muito crítica na jornada dele ali, e é uma coisa que ele também presta muita atenção, sabe? A gente acompanha. Então, foi até um dos motivos de ter feito a gente se transformou no ano passado em instituição domicílio, permitindo que o cara, qualquer maquininha que ele usar, qualquer meio de pagamento que ele receber, ele pode usar a nossa conta, porque a gente entendeu que a gente precisava de dar esse fluxo, né, de integrar mais isso. Então era mais uma peça nesse negócio, porque de fato é isso. Na hora que ele tem naquele momento mágico, ele não pode desperdiçar. Boa, faz sentido. Eu queria fazer um comentário em cima sobre a educação financeira. De fato, você tem toda a razão, cara. Eu também empreendi, fiquei 5 anos empreendendo, e a dificuldade você tem governo, regulação, bastante, dependendo de onde... E esse meio aqui há uma regulação bastante importante. Acho que o Brasil, sinceramente, assim, sem querer parecer piegas, mas de fato a gente tem uma regulação das melhores do mundo. De fato. A gente olhar a crise de 2008 nos Estados Unidos, cara, dificilmente aconteceria aqui por N motivos, né? Inclusive a regulação, né? A gente entender a crise que ocorreu nos Estados Unidos, a falta de regulação evidente ali entre as instituições bancárias. E aqui a gente tem isso muito sólido. Mas, por outro lado, isso nos imprime, e quem está nesse mercado, há uma série de obrigações que são custo puro, né? Então, você falou que é domicílio bancário, nós ficamos aqui recentemente, viramos IP.
né? Então você tem efetivamente que um cuidado a mais quando você está falando de Bacen, por exemplo, quando você está falando aqui de valor monetário ou a guarda do valor monetário, ou o que você faz com o dinheiro em caixa. Inclusive, isso vai entrar na parte da educação. Então, sem dúvida, as dificuldades ali são enormes. E se você não tem, de fato, também uma visão... e aí, claro, a gente pode cair aqui, vamos cair para o pequeno empresário ou o médio, e ele está ali, vou voltar ao meu setor aqui, minha área de conforto, mas vamos falar de alimentação. Ele não está pensando nisso, logicamente ele quer fazer o quê? O melhor possível, se ele tem um salão, se ele tem um estabelecimento comercial, por exemplo, de um restaurante, ele quer botar o restaurante cheio, as mesas rodando o máximo possível, com o melhor de qualidade possível, e ele quer obter a maior taxa de retorno possível para que ele consiga, de fato, trazer ali um lucro ali naquele negócio. Agora, qual é o tempo que esse empreendedor hoje, que faz ali, muitas vezes é um chefe, fez um curso de cozinha, enfim, qual o tempo que ele tem, ou qual a cabeça que ele tem para entender que, por exemplo, uma coisa básica, e que hoje é um produto que se explora bastante, acho que falta opção. Cara, eu tenho 100 mil parado no meu caixa, o que eu faço com isso? Eu faço dividendo, eu distribuo para o sócio, aliás, nem chama dividendo quando é pequeno, simplesmente é um prolabore, ou o erro básico, né, do pequeno empreendedor que vai lá e saca e coloca na conta pessoal direto. Então, é isso. Esse tipo de coisa a gente não tem hoje, né? Então, acho que nessa linha. Acho que é um desafio país. Acho que é um desafio difícil. Temos ali uma tarefa bem interessante. Inclusive, o Bacen tem pedido isso para todo mundo. IP, domicílio bancário, instituição financeira, para que tenha esse cuidado em divulgar, em ter material, em apoiar o pequeno empreendedor, de fato, para que haja educação financeira, de fato. Então... Agora é difícil, pessoal. É um trabalho estrutural de anos. Cara, com certeza. Eu acho que aí tem um ponto que torna tudo mais complicado, que assim, a gente também chegar lá e tentar empurrar para o pequeno negócio, coisa, ele vai falar assim, não, espera, você está querendo saber mais do meu negócio do que eu? Então tem sempre um jogo complexo, né? Mas eu acho que um ponto que você falou que eu acho que é super legal, que assim, cara, no final do dia, o padeiro, ou o cozinheiro, ou quem quer que seja, não abre o negócio dele porque ele adora o financeiro. Perfeito. Esse cara, ele é bom em outras coisas e ele tem ali normalmente eu costumo falar muito que todo empreendedor tem vários chapéus, né? E o chapéu, especificamente de financeiro, é o que ele menos gosta de usar. É meio contraintuitivo para ele, não é onde que ele tem essa zona de conforto, não é onde que ele se sente bem fazendo. Então a gente tem que tentar sempre simplificar a vida deles para que ele consiga fazer o que ele realmente nasceu para fazer da melhor maneira possível. Né? O que ele é bom em fazer, né? Exato. Exatamente. É isso. Eu acho que pegando até o gancho dessa questão de dor e a gente falar sobre esse público, porque acho que o primeiro passo é a dor, aí depois vem a gente encontra soluções e vem as oportunidades de negócio. E até você comentou um pouquinho sobre oferecer e fazer esse ponto. Acho que queria entrar um pouco mais nesse lado de oportunidades de negócio. Como que vocês acham como que vocês veem esse potencial bancário para esse público e o que isso gera de oportunidade de negócio mesmo, que pode potencializar os negócios, mas de uma maneira que faça sentido para esse público, seja através de produtos ou serviços, etc. Queria saber um pouquinho da opinião de vocês sobre isso. Posso explicar? Por favor. Vou tentar falar até de um jeito um pouco mais simples qual que é o modelo de negócio da Cora, que eu acho que eventualmente explica e ajuda a ter um entendimento disso tudo, tá? A primeira coisa é que a gente tem como princípio ou deixar o nosso cliente fazer transação de graça ou o valor mais próximo possível de graça, tá? E aí, uma vez que ele faça esse movimento, ele tem esse volume de transação acontecendo, a gente começa a entender o perfil e o comportamento desse cliente. E uma vez a gente conseguindo entender o perfil e o comportamento dele, a gente consegue oferecer crédito. E consegue oferecer, eventualmente, até soluções de gestão para ajudar esse cara no dia a dia. Então, esse é o grande modelo, sabe? Então, uma coisa puxa a outra e a outra puxa a outra, sabe? Sim. Então, eu acho que essas são o conjunto de soluções que acabam endereçando esse negócio de uma maneira simplificada aqui. Perfeito. Boa, assim, quando a gente ali pensa no negócio da Alelo, eu vou voltar ao negócio de excesso,
Hoje, basicamente, o que a gente tem é a solução de recebíveis. De fato, é um adiantamento do caixa no fluxo de caixa do que ele tem para receber conosco. Óbvio que isso tem um custo, mas a gente procura facilitar isso, deixar isso muito evidente e muito simples, e também fornecer para ele um forecast. A gente vai na linha a gente gostaria, inclusive, que houvesse, a gente tem um investimento muito grande em dashboard, em insights, inclusive, que ele pode tirar para o próprio negócio dele. Mas eu concordo, ele não é o financeiro, né? Ele faz bem o que ele faz e se propôs a fazer, que é a atividade Ele não dele. abriu a empresa para fazer o financeiro. Já isso. parte daí. Perfeito. Nenhum. Ele tem pavor, a grande maioria deles, né? É isso. Até porque... E ele dedica 5 conhecimento. minutos. É isso. Quando der, final da tarde, olha lá ainda. A gente tem clientes que... nós temos um portal e eles ficam meses, às vezes, sem entrar. E, claro, eles estão lá, sabem que vai ter, em determinado momento do mês, vai cair ali o recebível que eles têm para receber, que eles têm conosco, né? Agora, quando a gente pensa que a gente sai um pouquinho desse mundo, também a gente tem buscado trazer mais valor ao negócio dele. Então, a gente pode explorar soluções financeiras. Crédito é uma delas. Nós temos, sim, oferecido crédito para estabelecimento comercial. Esse é um trabalho que a gente tem, é um projeto que a gente tem na Alelo há algum tempo. E aí, claro, o crédito ali para o dia a dia, mas a gente também tem trazido serviço de valor agregado para ele. Então, vou dar outros exemplos. Existem outros produtos que circundam o negócio e são ali derivados do financeiro. Exemplo, seguro, né? Então, a gente também tem essa linha de trazer alguns serviços adicionais. E, sem dúvida, a gente tem uma situação especial que todo cliente de estabelecimento comercial é um RH. Se é um restaurante, ele tem um funcionário, ele vai ter um garçom, ele vai ter o atendente. Por menor que seja. Perfeito. Então, ele também se torna um cliente quando eu penso no meu outro negócio ali, pensando em RH, né? Então, a Alelo é um negócio de 3 pontos, né? Estabelecimento comercial, RH, né? E o colaborador. Então, a gente também encara o estabelecimento comercial como dessa forma. E em estabelecimentos grandes, inclusive, a gente tem ali mercados, por exemplo, enfim, que são estabelecimentos que têm muitos empregados, então, e são ECs, né? Porque são estabelecimentos aí basicamente de alimentação. Esse cara, ele tem hoje uma preocupação também, que, por exemplo, ele quer dar um benefício. Então, ele se preocupa, peraí, mas eu tenho um custo financeiro aqui, eu tenho um sindicato, e é super natural ter esse relacionamento. E eu tenho aqui, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui do Natal que está próximo. Então, eu faço aqui, hoje, eu ofereço a cesta de Natal no cartão, né? Então, você estabelecimento comercial que diga assim, cara, eu gostaria de oferecer e gostaria, inclusive, que fosse o Natal fosse feito no meu estabelecimento. Então, vocês me ajudam nesse ponto? A gente oferece. A gente não pode, claro, fechar isso. A gente não pode fazer isso tem muita legislação em cima, mas a gente ajuda, de fato, a divulgar em que o colaborador dele faça, de fato, o uso no próprio estabelecimento. Esse é um exemplo, tá? É de trazer mais valor. Tem outros exemplos que a gente tem aqui e tem buscado numa linha de renovação. Até o João comentou que ela é uma empresa mais tradicional. É verdade, ela tem 21 anos. No mercado, mas a gente vem buscando várias outras jornadas e várias outras alternativas, olhando inclusive de forma mais ampla gestão de benefícios ou gestão ali. A gente não está tocando na gestão financeira. Eu estou vendo o momento em que as empresas de ERP software vão se juntar, e já está acontecendo isso bastante, com benefícios, e a gente vai ter esse meio do caminho mais fluido. Ainda não é o momento. Acho que ainda tem bastante passos para chegar até lá. Mas a gente já vem olhando esse assunto de uma forma mais genérica. Porque quando você fala de gestão de benefício, então você tem seguro do lugar onde você está, seguro de vida do colaborador, seguro de saúde, você tem a gestão de benefícios, então é muita coisa. É amplo. É amplo. Boa. Bom, e acho que um outro aspecto que até é curioso, né? A gente que vive de produto, né? Acho que vocês dois têm a cadeira e no título ali produto, né? Perfeito. Mas eu e o Igor, a gente convive com isso também e tá super relacionado. É muito curioso. Então, o Will, eu tenho certeza que toda vez que ele vai num restaurante, alguma coisa, ele vai ver como é que tá organizado ali, como é que o cara tá recebendo, se aceita, se não aceita. Ele tá preocupado em garantir se deu um problema, se funciona, se não funciona. Então, acho que olhando para essa parte da experiência ali como cliente, de fato. O Igor, eu tenho certeza que qualquer tipo de serviço que ele vai consumir de qualquer lugar, eu sei porque a gente é assim também, a gente tá olhando, mas por que esse cara tem 18 fontes aqui, tem 18 maquininhas, ele tá olhando aqui para receber pelo Pix em 3 lugares diferentes.
de repente pergunta Sempre como faço é que tá. conta pra ver quanto que o cara tá... Né? Se ele Você faz senta dinheiro, ali, se você ele não pensa, faz. porra, mas quanto que esse cara aqui tem tantas pessoas, eu tô pagando tanto, deve faturar tanto, será que sobra? Isso É natural. É natural, já é um negócio que é meio automático para nós. Uhum. E é crucial que quando a gente vai desenvolver ou fazer qualquer tipo de oferta, que a gente olhe de fato para quem tá consumindo lá. É o olhar mais para fora do que para dentro ali que o Will comentou mais cedo dessa importância no desenvolvimento de produto. Como que vocês hoje fazem esse tipo de pesquisa no cliente de vocês? Que tipo de coleta de informação? Não sei se tem algum caso legal que vocês podem trazer para a gente de algo que vocês pensaram que era uma baita ideia e foram validar com o cliente tipo, putz, isso não tem valor nenhum e de repente, enfim, a gente tem alguns casos de algumas coisas assim. Queria escutar um pouquinho de vocês nesse aspecto, né? Dessa relação de ouvir o cliente para desenvolver a entrega para ele. Cara, assim, a Cora foi co-criada com o cliente. Então, tudo que a gente faz é olhando o cliente, escutando o cliente e ofertando para o cliente. Se não tiver valor para ele, não tem valor. O que a gente fez deu errado, né? E aí, é interessante que até o escutar o cliente, você tem que aprender a escutar. E tem uma série de coisas que a gente aprendeu ao longo do caminho. Tinha determinados produtos, tem um produto especificamente, que era tipo o mais pedido. O mais pedido. E aí a gente desenvolveu o produto, lançou o produto e ninguém usou. Era um negócio que fala assim, mas como assim, gente? Todo mundo pede um negócio? O que aconteceu? E aí a gente viu que tinha... que tem vieses, sabe? Que nessas pesquisas e nesse contexto tem uma série de vieses também. E a gente começou a aprender a perguntar. E a gente aprendeu a pilotar coisas muito simples. E às vezes a gente faz só prova de conceito e testa com o cliente antes de fato desenvolver o negócio. Porque aí fica muito mais fácil, a gente erra muito mais barato, a gente aprende antes de ter o produto. Rápido e barato, né? Então, mas a gente precisou de ter quebrado um pouco a cara nesse negócio para aprender esse tipo de coisa. Mas a beleza é que a gente não mudou de falar assim, então tá, não vamos mais escutar isso com o cliente, né? A gente falou assim, a gente tem que aprender a escutar o cliente. Então a gente viu que às vezes com coisas mais acionáveis, às vezes fazendo um fake door ou coisa assim, que a turma aqui vai conhecer, eu vou explicar, que você constrói quase como se você estivesse oferecendo a solução já pronta, só que ainda não está pronta. Aí se o cliente entrou lá, não sei o que, contratou, você fala assim, olha, calma, daqui a pouco vai sair. Então, fazer esse tipo de coisa dá pra gente resultado muito mais palpável do que uma pesquisa, que às vezes a pesquisa não coloca o cliente naquele momento da decisão. Exato. Né? Você já tem a visão da chamada para comprar, né? E o fato de não colocar no momento da decisão, acontece esse tipo de coisa, igual eu te falei. A gente constrói um produto e o produto não tem adesão, porque o cliente, na hora que ele fala assim, e aí, agora tá aqui, e aí, você vai querer? Fala, não é exatamente o que eu quero. Eu tô precisando de um outro negócio. Colocar ele no momento da decisão, pra gente foi crucial para ter melhores insights, melhores insumos para a gente construir um produto mais adequado para ele. E eu acho que só complementando uma parte, acho que é difícil você até perguntar para ele, porque normalmente a gente tem aquela ânsia de perguntar, mas o que você quer? Você sabe muito bem a sua dor. Você sabe explicar muito bem a sua dor, mas você fala, e aí, o que você quer? Qual que é a solução que você espera? Normalmente eles nunca sabem qual que é a solução. Né? Vou te dar um exemplo. A gente, nas conversas, vou dar 2 exemplos que eu acho que são bons, assim. E às vezes você tem que estar, te mostrando o tanto que você tem que estar aberto nessas conversas com o cliente, né? A primeira foi que a gente fez diversas entrevistas com clientes para entender o que esse cara, de fato, via de valor ou como que era a atividade dele nos bancos tradicionais que eles usavam. E aí a gente acompanhava o cliente usando o produto, né? E aí todo mundo ia pro extrato. Então eu, que não sou de produto, eu falei, cara, a gente tem que estourar o extrato já na frente do cliente, né? Então, e meu sócio, que é de produto, ele falou assim, não, você não entendeu. Ninguém quer o extrato. A pessoa quer uma informação que está no extrato.
E qual que é a informação que está no extrato? Aí isso mudou totalmente a minha dinâmica de como perguntar. E aí, vamos lá ver o que era a informação que ele queria no extrato. E aí o cliente, ele na verdade, ele via se os clientes eles tinham, de fato, já tinham pagado a empresa, né? E aí ele fazia meio que um cálculo mental para entender qual que era a projeção financeira para os próximos X dias. Tipo, duro, né? Então, na Cora, quando você entra na tela principal do app, a primeira coisa que você vê é projeção financeira e o dashboard de recebimentos. E essa história do dashboard de recebimento também é engraçada. Foi entrevistando o cliente, numa das conversas, o cliente chegou e falou o seguinte, aí esse cliente era um amigo, e aí a gente percebeu que tinha um trem errado ali, tinha uma brincadeira, tinha uma sacanagem no ar ali. Aí ele rindo, ele falou assim, eu acabei de contratar uma pessoa nova pro meu time aqui, que tá me ajudando demais, ela faz cobrança. Falei, poxa, eu queria falar com ela, não sei o quê, como é que... Porque dentro da minha entrevista fazia super sentido. E aí que ele, de fato, ele revelou que a pessoa era ele mesmo. Porque o que ele fez? Ele construiu ele pegou um e-mail alternativo e colocou Gabi, arroba a empresa dele. E para ele não cobrar o cliente diretamente. Olha aí. E aí a gente entendeu que existia uma dor e já existia uma solução. E aí a gente olhou para isso e falou assim, cara, a gente quer ser as Gabis de todos os nossos clientes. Então, quando o cliente nosso emite o boleto e o cliente do nosso cliente não paga, é a Cora quem cobra. Então esse veio também de uma conversa dessa. Faz a cobrança também. A gente faz a cobrança também. Mas acho que tem também, acho que complementando com a questão de ser de produto, acho que vem com uma questão ali que você sempre quer ter uma solução para as coisas. Você escuta uma dor, você quer solucionar. Até ele falou da questão de você ir num restaurante, você vai ver alguma coisa errada, putz, podia ser melhor desse jeito. Você fica viciado em ter aquela questão. Só que a hora que você vai conversar com o cara, você quer já vir trazer, ó, eu tenho esses 3 tipos de soluções aqui, todas desenhadas. Nenhuma é o que ele queria, nenhuma que ele vai usar, nenhuma é o jeito. Então até um ponto de você olhar pra pesquisar, fazer entrevista com um usuário, e isso é uma coisa que é meio mantra, assim, pra quem trabalha com produto ou trabalha com isso, é você tentar descobrir o que ele faz, né? Igual você falou um pouquinho. Como você faz isso? Qual que é o caminho que você faz? Aonde você vai? Mas tem que pôr a lente certa também, né? Sim. Porque igual eu te falei, eu falei, tem que colocar o extrato aqui. Mas quando você tem um pouco mais de percepção sobre isso, você entende o que tá por trás daquele negócio. Perfeito. Desculpa, eu pode falar. Assim, cara, esse assunto produteiro, eu gosto bastante desse tema. Esse tema, assim, eu sempre conto a seguinte coisa, assim... E como fui empreendedor também, eu passei por isso e eu sempre fui um cara de experimentar primeiro e ver a teoria depois, né? Então, assim, qual que é a experimentação? Um pouco do que você falou, de falar, putz, eu vou lá, entendo um pouco o que ele vai fazer. Aí eu, com toda a minha expertise tecnológico, ou processual, ou visão de mercado, ou visão etc, eu vou lá e defino o que deve ser feito e trago na minha arrogância, que a palavra é essa, desculpem, é isso. Porra, cara, eu tenho 3 coisas para você... E você não gostou de nenhuma? Como assim você não gostou de nenhuma? Minha genialidade eu estudei, cara, eu tenho um diploma, né? É isso que a gente faz, cara. É isso que a gente faz quando a gente está empreendendo, ou quando a gente tem um conhecimento acumulado ali. Só que a gente esquece de um negócio, e aí a teoria, eu vou entrar na teoria, já conto a anedota, mas é o job to be done, né? É um nome bonito em inglês, sempre em inglês é mais bonito, né? Alguma coisa em inglês que é mais linda. Então é o job to be done, qual que é o job realmente? Aí quando a gente vai para a anedota, a teoria, você vê a briga das furadeiras, né? Vou citar 2 aqui, não sou bem, mas se você pegar o livro do Christensen, tem lá, enfim, e aí vai falar da briga da Black & Decker e da Valita. Né? Eu pegando 2 aqui, mas eu não sei o nome das marcas, mas a anedota todo ano elas brigam para dizer quem tem a melhor furadeira, né? A minha tem botão rosa, a minha tem motor reverso não sei o quê, 10.000 RPM aqui, a chavinha disso, essa... E enfim, qual que é a dor do cara que vai comprar uma furadeira? É colocar o quadro na parede. Aí você vê uma 3M, vai lá, faz a fita, o cara cola. Né? Essa é a história clássica. E essa história, cara, ela mostra muito pra gente o que você falou. Esse papo de estar ali próximo do cliente. E aí eu queria citar... E aí vou trazer aqui para o caso da Alelo. E você perguntou dos rituais, o que a gente faz. Nós temos um ritual na Alelo que acontece... E aí... É claro que são empresas de tamanho diferentes. Eu tenho uma base de clientes enorme. Né? Então, o tradicional de todo mundo se eu estou bem de NPS,
nada contra o NPS, enfim, mas eu acho que o NPS ele esconde muita coisa, está muito longe, então você tem uma nota de NPS, tô lindo, então todos os meus processos são bons, né? Você monitora quantos chamados você tem na tua central, ou quantos acionamentos você tem, ou quantos e-mails você está recebendo, ou quanta coisa chega pro LinkedIn pro presidente, ou pro diretor, ou para você mesmo, enfim. Cara, mas no fim das contas, o que é mais legal, o que vale mais a pena, o que é mais importante é você conversar com o cliente. Então a gente tem alguns rituais na Alelo bem fortes. Esse é um tema de cultura, tema que vem da área de CX. Então hoje a gente teve um interno ali, que foi o ritual lá do cliente sou seu fã. E mensalmente a gente tem um encontro que chama Fala aí Cliente. A gente traz o cliente, diz, cara, no filter aqui, não tem problema, pode falar palavrão, pode olhar na minha cara e dizer que tá desculpem aqui, mas pode estar uma bosta, não tem problema. Porque é isso que faz este processo de olhar para você e falar, cara, tá errado, não tá bom, torce, amarra, faz de novo. É este processo que efetivamente faz o produto melhor. Então, assim, não precisa de grandes coisas. E claro que tem técnica de pesquisa, respeito todas. Pesquisa tem viés de fato. Você pode fazer teste AB, você pode fazer um teste controlado, você pode fazer piloto, tudo válido. Eu já tive todas as experiências. Mas, de fato, o que mais é interessante é para as pessoas que estão projetando, do desenvolvedor, do PO, do PM e do diretor de produtos, ou GPM, enfim, todos esses caras têm que ter algumas horas por mês com o cliente, e digo mais, de preferência na relação atritada. Que na relação que tá legal, é bom, todo mundo gosta de ser elogiado, mas nessa você acaba reforçando o que eu falei da arrogância. Então, pra mim, a gente tem um ritual lá que eu falo aí, então todo mês a gente traz um cliente pra dentro, o cara chega lá e se assusta, pô, tem 200 pessoas online lá, e o cara tem um microfone pra ele, e ele pode falar, cara, tá ruim, isso aqui não tá bom, vocês me deram esse problema, e ele fala. E a gente fica, ok, a gente anota, a gente dá retorno, depois resolve. E esse trabalho, cara, ele já nos resolveu diversas situações que a gente estava cego pelo tamanho do processo que você tem, ou você está achando que está fazendo um belo trabalho para 98%. Claro. Mas para aqueles 2% que você não está atendendo, esse cara ele vai te queimar quanto marca, ele vai trazer para você um resultado muito mais ruim. E é as falas que você falou. Tem gente esquecida, cara, né? Tem gente esquecida no processo, então não posso esquecer, eu tenho que tentar atender todos. Então, para mim, esses processos são mais importantes. A gente tem um outro processo que hoje, a área de produtos é uma área, na Alelo, é uma área próxima da área comercial. Eu tô vendo aqui vocês dois, eu tô feliz aqui de ver vocês dois juntos aqui. Cara, tem que ser. Eu tenho que estar lá na prospecção, eu tenho que estar lá depois que vendeu, eu tenho que estar lá na situação atritada, eu tenho que estar lá pensando, pô, o que tem para frente? Vamos falar de inovação, né? A ambidestria dessas organizações. Vamos falar de inovação. Se eu tô aqui fazendo bem, tenho market share no mercado, eu não tô dormindo em cima disso. Eu tô lendo inovação também. Opa, o que eu gostaria de estar fazendo nos próximos 1, 2, 3, 4, 5 anos que vão, de fato, me trazer diferencial e vão trazer valor para o cliente. Então, também tem que ter essa fala. Você tem que ter também essa agenda com o cliente de, cara, o que você está pensando em fazer? E a gente tem, tá? Isso é interessante que você, a partir do momento que você tem uma base de clientes, quando você não tem, você tem que buscar. E tem ferramentas para isso hoje em dia, sem dúvida. Não tem jeito. Mas quando você não tem, cara, quando você tem já uma base, aliás, e os clientes, cara, eles te dizem o que eles precisam e você tem, cara, à disposição, às vezes, 10, 20, 30 teses, e aí você pode escolher, cara, eu vou escolher investir nessa aqui, fazer um piloto, um teste, ou vou ver o que tem no mercado, vou fazer um M&A para avançar. Então, eu acho que a partir do momento que você tem uma base de clientes, cara, muita coisa legal acontece para você produtar. Essa é a minha visão hoje em dia. E antes de ir para o próximo ponto, acho que só queria fazer um fechamento que tem tudo a ver com tudo que a gente colocou aqui. O Léo estava com a gente quando isso aconteceu lá na Celero. Eu lembro que a gente foi provocado pelos nossos usuários para... A gente sempre teve vários relatórios, né, voltados para fluxo de caixa, controle, gestão financeira e tudo mais. E aí eu lembro que a gente foi provocado um momento, não lembro ao certo qual foi a provocação, mas a gente decidiu que ia fazer uma nova home, que nessa nova home teria concentrado todas as informações, né, da forma e tudo mais. E beleza, fizemos a nova home, né, então escutamos, fizemos a nova home, colocamos no ar, beleza. E aí veio o pessoal que estava controlando a parte de usabilidade. Meu Deus do céu, o cliente tá ficando menos tempo, ele não tá mais usando tal lugar, não tá mais usando tal lugar, não sei o quê. Eu falei, mas cara, que não sei o cara. De repente começou a vir os elogios. Cara, melhor lançamento que vocês fizeram, um baita
tá muito mais fácil, eu tô vendo mais rápido as coisas que eu precisava, eu tô conseguindo tomar a decisão mais rápido, ou seja, a gente tava olhando para uma métrica de ele estar menos tempo na minha aplicação, Como se isso fosse ruim. só que eu tô resolvendo o problema dele mais rápido, aí que tá o ponto. Yes. Então, alguns relatórios caíram em desuso por conta desse primeiro. No final das contas, o cara que solicitou lá na ponta, os usuários que a gente conversou, que deram esse direcionamento que serviu para essa convergência, estavam certos. A gente olhou para as métricas e ficou assustado. E depois a gente escutou o cliente de novo para ter certeza do que a gente tinha feito era um bom caminho, né? Então acho que isso é um ponto animal que vai tudo a ver com esse ponto que a gente estava falando ali, né? E já partindo para a segunda parte disso, né? Acho que a gente pode colocar assim, né? O mercado, ele tem se intensificado cada vez mais, a gente tem cada vez mais players aparecendo, então temos trocentos bancos digitais no mercado. Hoje a gente tem diversas formas em soluções voltadas para benefício. O que vocês estão fazendo? Né, obviamente, além de escutar o cliente, mas qual que é o principal ponto para diferenciação da Lelo, para diferenciação da Cora, dentro desse mercado que está super competitivo? E o que vocês têm feito, o que vocês têm observado de importante para fidelizar esse cliente? Para que dentro das 5 contas que esse cara tem lá, Igor, ele concentre o fluxo dele ali dentro da Cora. Para o cara que está lá dentro que tem seu estabelecimento comercial, posto, livraria, todos os pontos que a gente sabe que a Lelo tem produtos para atender, Will, que motive esse cara a estar fazendo o aceite lá e não que decida parar de fazer esse ponto. Acho que isso é super importante olhar para essa questão competitividade. Queria ouvir vocês. Cara, primeiro eu queria dizer o que não é incentivo, né? E a gente pratica. Todo mundo faz, virou praxe no mercado e eu entendo, tá? De novo, das relações justas. O que não é incentivo, né? Multa não é incentivo, né? Você tem isso hoje em diversos... Eu vim do mercado, eu trabalhei em telecomunicações, por exemplo, então você tem lá a fidelização, né? Então você paga uma multa. Então, como eu te dei um preço melhor, você se compromete a ficar comigo mais tempo. Se você sair na metade, eu te aplico uma multa. Gente, isso tem N casos, né? Você pode pegar produto financeiro, telecom... ok, é do mercado, tá? Mas isso, de fato, já está vencido e não é um diferencial, né? Isso é uma forma de... uma barreira. Aí vem a questão do princípio, né? O que é o job aqui? É a barreira. Você ter mais... eu acho que para mim é a primeira parte da fidelização. Quanto mais valor você traz, mais jornadas, mais dores você resolve, menos a possibilidade do cara te trocar. Então você entrou, por exemplo, no caso da Cora, com conta PJ, mas daqui a pouco você está uma solução de crédito. Você entrou aqui no caso do Alelo como benefício, alimentação e refeição, mas daqui a pouco você tem uma solução de pagamento de bonificação ou premiação, ou você tem, como a gente tem um produto lá de gestão de vale transporte. Essa é a nossa visão. Então ir resolvendo problemas, a dor. Eu estou muito ligado na dor do PJ ali para B2B, mas a gente tem as dores de EC também. Então como é que eu vou trazendo? Então quanto mais eu puder fazer, maior a chance desse cara não me trocar. E se ele resolver achar uma jornada melhor, aí eu tenho impacto porque eu já estou presente ou posso, inclusive, ter a chance de melhorar e voltar, né? Então, acho que essa é a grande resposta que eu vejo hoje. Mas em relação à cultura, em relação à abordagem estratégica, a Alelo tem algumas e a gente tem brigado muito. Eu falei de taxa aqui, por exemplo. Este mercado é um mercado extremamente competitivo em relação a custos. Ninguém quer pagar custo de nada, cartão, emissão, custo para abrir conta, taxa para manter conta, ninguém quer nada. E é do game, né? Então a gente de fato tem um trabalho gigantesco para ser eficiente. Eficiência é importante. Se você for eficiente num mercado comoditizado, de fato você tem um diferencial estratégico. Então, primeiro, eficiência. 2, ter os melhores acordos com todas as partes desse sistema. Então, um acordo com bandeira, um acordo com a empresa de emissão, processamento. Então, são os melhores acordos, os melhores arranjos possíveis, né? Claro, tudo regulamentado, enfim, mas de forma com que você consiga ter um preço competitivo, e a gente vai chegar na questão do preço. Vamos lembrar, eu estou falando grandes nomes aqui, pega o cara do Walmart, por exemplo. Walmart é preço, né? Preço é importante, preço fideliza também. Acho que E agora, o principal, cara, e aqui eu vejo muito o time do comercial, eu vejo muito, de fato, aqui o trabalho dos executivos é relacionamento. Eu sou oriundo da empresa de tecnologia, né, do ramo de tecnologia.
Trabalhei um tempo com engenharia de software, enfim. Cara, eu me lembro quando a Amazon entrou no Brasil, por exemplo, né? Os caras tinham dificuldade porque eles não tinham representante no Brasil, né? Por quê? Ainda mais aqui, América do Sul, o brasileiro gosta do relacionamento. Então, se você hoje está oferecendo o teu produto para uma empresa, você está, de fato, entrando num círculo de confiança, cara, né? O círculo de confiança do brasileiro, ele é relacionamento. É isso aqui que a gente está falando. No olho e falar, né? E trocar, enfim. Então, a Alelo hoje tem, de fato, um diferencial bem interessante, que é relacionamento. A gente tem espaços de relacionamento, rituais de relacionamento. Isso é mantido e super incentivado em vários níveis da companhia. Para mim, quando eu olho esse modelo, eu falo, cara, realmente esses caras entenderam. Eles entenderam que tem vários jobs, eles têm vários clientes. É por isso que, de fato, eu acredito, é a melhor empresa no setor, no ramo de benefícios, sem dúvida, é a melhor empresa para se trabalhar. Então, cara, eu acho que ali a gente tem um diferencial competitivo muito legal, muito interessante. Sei que tem a IA, não falei de IA, adoro IA. Né? Quando eu fazer um sobre IA, me convidem. Fica a dica, mas é outro papo. Mas, cara, se eu posso botar uma máquina para falar com você, né? Tá tendo uma puta discussão agora, né? Fora. Que você chega atendido, tem uma máquina, tem a cara que não é uma pessoa e tá te atendendo para comprar qualquer coisa. A gente pode falar nessa linha? Pode, cara, mas de verdade mesmo, as empresas são pessoas por trás, ninguém quer ser atendido, ninguém é fidelizado por uma IA, cara. De verdade, ninguém é fidelizado por uma IA. Essa é a minha visão, pelo menos, tá? Boa. Para tentar explicar esse negócio, eu vou tentar quebrar de duas formas, tá? Eu acho que a primeira coisa é a seguinte, eu acho que assim talvez tangibilize e simplifique um pouco mais. Vou falar por que o cliente vem para a Cora e por que o cliente fica na Cora. São coisas diferentes para a gente, tá? Eu acho que nem toda empresa é diferente, mas no nosso caso é diferente. Então, por que ele vem? Então, basicamente, vem para a Cora porque a gente é barato. Então, esse negócio de ser de graça, ter transações de graça, é um negócio que o cara olha e fala, pô, a decisão é muito rápida, muito fácil. E aí, quando ele entende que, além disso, o custo de fazer uma conta, de abrir, não sei o que, como eu falei, a gente tira a fricção, isso acontece muito rápido. Então, só para você ter uma ideia, em 7 minutos ele abre a conta. Então, é cronometrado ali. Então, a gente consegue entender que, de fato, tem uma barreira muito, muito baixa para testar. Então, esse é o porquê ele vem. Ok? Agora, por que fica? Uhum. E aí, fica, basicamente, porque quando ele entra na Cora, além de ter essas duas features que eu falei aqui, tem uma outra coisa que é essa camada de gestão, essa camada de automação que a gente coloca em cima das coisas que a gente faz. Seja ela nesse processo de cobrança em que a gente faz a cobrança do nosso cliente, né? Ou seja, essa possibilidade da gente entregar soluções de gestão, seja o dashboard que mostra a projeção financeira para os próximos 7, 14, 21 dias, porque a gente descobriu que nosso cliente gere o negócio dele meio que por semana. Então ele quer entender qual que é a posição de caixa dele nos próximos 7 dias, 14 dias e tal. Então, essas ferramentas de gestão e automação são, assim, de longe as coisas que fazem o cliente ficar. Então, eu acho que aí fala um pouquinho do que é diferencial, do que é tudo, porque quando você olha isso e compara com o mercado, não tem nada parecido. Eu acho que só para complementar dentro da discussão, queria entender um pouco a visão de vocês sobre a relação também com a jornada de experiência, olhando para esse ponto. Porque eu acho que quando a gente fala de lealdade também, tem aquele ponto de eu ser leal a uma marca, ou algum produto, ou enfim, algum banco que eu tenho, porque ele me fornece algo que eu preciso e só ele me oferece. E a questão de você começar a ter aquele vínculo com a marca, porque antigamente, quando eu não tinha tantas opções, às vezes eu estava preso a um determinado serviço porque só ele me fornece aquilo. Ou eu só consigo aquilo com aquele, enfim, fornecedor. Hoje a gente está falando de meios até bancários ou meios de pagamento e tudo isso, eu tenho mais opções. Eu vou ter uma que me oferece uma coisa, me oferece outra e eu tenho essa facilidade de fazer essa troca. Eu abro uma conta em 7 minutos. Então, o que a jornada de experiência para vocês e dentro das empresas, assim, ela tem esse impacto de como demonstrar isso para eles. O que a gente oferta, né? O que a empresa oferta durante todo esse processo faz a diferença quando a gente vincula a lealdade não só simplesmente a suprir a necessidade que ele está enxergando como a dor primária, né?
Eu compro um produto por uma dor primária, mas eu posso ficar não pela dor primária. Às vezes eu queria uma conta que fosse mais barata, então que tivesse preços. Então eu fiquei porque ela me proporcionou coisas que vão além disso. E eu indico ela por isso, eu falo dela por isso, né? Queria entender um pouquinho a visão de vocês. Na verdade, no nosso caso, é exatamente isso, né? A jornada, a gente teve que entender o que faz o cliente vir e o que faz o cliente ficar, né? E a gente, depois que a gente quebrou essas coisas, eu acho que a gente conseguiu, de fato, ter um entendimento melhor de todo o processo, de toda a jornada, e a gente conseguiu incluir nesse processo até alguns momentos wow, alguns momentos que realmente conseguem fazer uma conexão maior com o cliente, sabe? Mas a gente precisou de fazer, e não foi uma coisa que num primeiro momento estava dada, mas foi uma coisa que a gente descobriu e a gente achou e a gente se ajustou ao longo do processo. Então, o fato de entender que a gente precisa ser barato, né? Que isso aí é um negócio que o cliente olha e fala, poxa, vou para a Cora porque é a melhor opção do ponto de vista de quanto que eu pago. Então, essa foi o primeiro negócio. E do outro lado, quais são as ferramentas que realmente vão ajudar no dia a dia, seja na gestão, automação, enfim. Então, quando a gente conseguiu trazer esses dois mundos, a jornada toda melhorou. Vou pensar numa resposta para não tocar nos mesmos assuntos, mas eu concordo 100%. Acho que essa fala é poderosa, né? Quando a gente pensa em jornada, e no caso da Alelo, cara, para começar, que são muitas interfaces. Não tem um portal, são 4. Né? Então tem um portal para estabelecimento comercial, que não faz sentido ser o mesmo para B2C, que não faz sentido ser o mesmo para RH. Né? São portais diferentes. Então já começa por ali. Então já tem uma interface diferente. Você tem um sistema de pedidos, por exemplo, então, onde o RH faz gestão do benefício. Ele enxerga quais são as cargas que ele vai dar, quem pagou, como não pagou. Dependendo do produto que ele tem gestão de despesas corporativas. Se for um produto de EC, ele faz aí relatório, ele faz a gestão da régua de recebíveis. E nós temos um mobile muito forte também. Né? Nós temos um aplicativo que hoje tem 10 milhões de pessoas usando. Então, e na fala de um, nós temos 2. Agora nós temos o segundo. Complexo. Então, é perfeito. A palavra é complexo. E tudo aquilo que tem complexidade na jornada tem fricção. Fato. Então, quanto maior a tua jornada, mais clientes você tiver, mais você vai ter fricção. Então, o primeiro segredo é, cara, como é que eu faço a vida desse cara ser menos difícil? E aí você vai ter que olhar micro momentos, não, as micro jornadas são importantes. Então, vou dividir, primeira coisa é quebrar, então eu vou olhar o login, vou olhar o onboarding, eu vou olhar aqui relatórios, ou vou olhar, no caso, o sistema de pedidos, ou vou olhar aqui o pagamento do boleto, enfim. Hoje a gente está só com boleto, daqui a pouco a gente vai ter Pix e cartão de crédito, enfim. Então nós temos outros modais, mas você tem que olhar, quebrar, isso é importante. Aí acho que entra, sem dúvida, não falei como uma forma de fidelização, mas tecnologia é fundamental, ponto. Excelentes equipes de tecnologia. E eu acredito que a gente tem uma excelente na Alelo, cara. Isso é um segredo grande e você vai precisar, sim, de tecnologia, sem dúvida. Né? Tecnologia, ela se torna um diferencial se você harmonizar ela com a jornada. Só a tecnologia por si não vai ser. E outra coisa que a tecnologia está disponível para você, mas está disponível para o teu concorrente. Né? Então, o segredo, se você conseguir harmonizar, é legal. E aí vem 2 coisas importantes. A primeira aonde que eu uso e como eu uso a minha tecnologia, de maneira que eu não atrapalhe mais a vida do meu cliente. E a outra coisa, e acho que eu vou chover numa olhada, também é outro assunto super legal, que é dados, de fato. Estou falando aqui por termos particulares, porque em casa a minha esposa fala de dados direto, e enfim, eu acho que a jornada é sensacional, porque ele se torna também estratégico. Por quê? Estou falando da jornada em si do cliente, se você conseguir obter dados, tanto para você fazer mais negócio, quanto para você atender melhor. Você citou ali nos 2 casos, vamos metrificar aqui quanto tempo o cara está no ar. Então, hoje eu digo na Alelo, a gente tem aqui, a gente tagueia todo o aplicativo, eu sei toda a navegação desse meu cliente, eu sei onde ele está parando, eu sei por que ele está parando, que área é mais acessada, que área é menos acessada. Além de você brincar nos insights de produto para trazer uma coisa, em que lugar é melhor eu botar uma oferta. Eu tenho ofertas, eu tenho serviços além do benefício. Cara, isso é importantíssimo, mas além disso, você ter aqui essa geração constante de dados com os cuidados, LGPD, é importante sempre a gente falar, com os cuidados todos que isso exige.
mas também te trazer um diferencial competitivo, porque volta a repetir, à medida que você vai crescendo, o teu tamanho, ele não é só trabalho, ele não é só overload. De fato, ele te traz diferencial competitivo, porque você gera dados e você consegue fazer coisas que o teu concorrente não consegue. Então, hoje, com a massa de dados que eu tenho aqui de B2C, por exemplo, eu consigo ter uma leitura muito boa de personas. Com a massa que eu tenho hoje de B2B, eu não tenho um cliente B2B, eu atendo todos os perfis, né? Eu atendo, tem ramo varejista, tem a alimentação e refeição, que é tradicional, mas eu tenho farmácia, eu tenho outros estabelecimentos comerciais que aceitam os cartões. Cara, eu consigo hoje dar uma olhada nesses diversos tipos, fazer personas desses caras e ter jornadas diferentes. Então fica complexo, de fato. Segredo todo, sim, tecnologia vai te ajudar, não vai ser bala de prata, não vai servir para tudo, sem dúvida, mas eu acho que quando a gente pensa em jornada, no final das contas, menos fricção, tecnologia e dados. São as coisas que eu olho hoje em dia. Se a gente quiser falar, volta a repetir, vamos falar de IA, que é o que cola toda essa brincadeira. E você falou só a questão de ser complexo, mas é o que o mercado está pedindo hoje, né? Quando a gente fala de jornada, a hiperpersonalização de jornadas ou de oferta ou etc., do que a gente está falando é o que está demandando muito, é o que está trazendo muito disso do mercado, né? Então, definir ali as personas, igual você falou, acho que parte muito que conecta com a questão que a gente estava falando tanto das pesquisas. Tudo é dado, né? Tanto que seja da usabilidade, quanto o que eu coleto ali de maneira um pouco mais qualitativa para eu escutar, é o que me permite entender, personalizar e diferenciar. Porque se eu pegar a mesma jornada e aplicar para todo mundo, a gente sabe que a gente não vai atingir todos os públicos. Talvez eu vou centrar um mesmo público. E ele vai ser o meu core. Se essa for a sua estratégia, tudo bem. Mas quando você trabalha com variações disso e você tem que entender, eu acho que é bem na linha que você falou. Tem que entender cada vez mais o micro dele para eu conseguir oferecer. Né? Eu adicionaria mais duas coisas. Você ia falar, Igor? Não? Eu adiciono mais duas coisas. Eu coloco aqui Omnichannel. Isso muitos anos já se fala nisso. É básico hoje, né? Perfeito. Hoje é carne de vaca. Então, se o teu cliente entrou no aplicativo e você tem uma interface mobile, então, por exemplo, do Core, o cara está fazendo a conta pelo aplicativo, mas ele quer continuar no portal, ele tem que sair do mesmo ponto. Eu não posso querer, vou me cadastrar de volta no portal, né, na web. Então, se ele está usando no pad dele, no iPad, ou se ele está usando no celular, se ele está usando no notebook, ele deveria, se ele for para contactar você pelo WhatsApp, quem está atendendo ele deve saber, esse cara parou no pré-cadastro, esse cara aqui ele tá com problema de pagamento, ele já reclamou mais 10 vezes. Então, o Omnichannel ele é importante para minimamente se atender teu cliente, mas também para você ofertar, né? Então, essa é outra coisa interessante, porque você precisa também olhar o teu cliente, você tem um serviço que entra, por que fica, né? Como você falou, legal, mas eu também preciso rentabilizar esse cliente, então eu preciso oferecer mais coisas para esse cliente, então eu preciso ter um timing também, quando o cliente me aciona porque ele está reclamando, não é o momento de eu oferecer nada para ele, né? Quando o cliente, no entanto, ele está entrando ele está entrando no momento de pagamento, talvez eu possa, você sabe que tem uma solução mais simples aqui, tem um serviço maior, então isso também é importante. E a outra coisa que eu ia falar, acho que é outro assunto de produto que para mim hoje em dia é a dificuldade, para mim é o assunto do momento, que é a hiperpersonalização. Esse tema, quando a gente pensa em produtar, é um desafio. Ele exige você conhecer dados, ele vai exigir porque cada cliente quer ter a própria jornada. Perfeito. Então, a partir do momento que você resolve para então, vou dar um exemplo tradicional. Hoje, o meu cliente, eu tenho empresas grandes, as maiores empresas do Brasil aqui, fazem hoje gestão de benefícios conosco e tem jornadas complexas, de fato. Né? Você tem, são milhares de funcionários. E você tem o varejo também. Né? A gente chama varejinho, o PME, que é o cara que tem 5, 6 funcionários. Eu quero atender os dois. É óbvio que as jornadas dos dois não são as mesmas. Com certeza. Então, assim, claro, quando a gente olha nesse grupo, mas talvez também, e é fato, quando eu olho em indústrias, eu também tenho jornada diferente. Então, se eu olhar hoje a indústria aqui de alimentação, refeição, eu pegar aqui o cara que... Ou indústria de energia. Então, tem uma indústria de energia, não vou falar o nome de cliente aqui, mas, cara, esse cara tem uma jornada diferente porque ele está geolocalizado no Brasil inteiro, né? Mas diferente do cara que está, de repente, massivamente no sul ou no sudeste, lá, São Paulo ou Curitiba. Cara, com certeza a jornada desse cara é diferente. É o trade-off, né? E a busca por você personalizar sem perder a escala, né? Perfeito. Então é conseguir enxergar isso e
e atribuir dentro da rotina dessa jornada, do momento que ele tá. Então, pô, no caso das duas empresas, você pode atender o cara no dia 1 que ele abriu a empresa, ó, saí com o CNPJ, já preciso, né? Abrir uma conta e preciso ter a aceitação ali, ou eventualmente já tô com funcionário e tudo mais. Aí, ou é uma empresa que já tem um ciclo de vida, já tá avançando, tá procurando melhorar sua eficiência, ter um crescimento com relação a isso. Então, acho que tem que encontrar esse ponto e, de novo, se for falar disso, a gente volta lá por escutar o cara lá na ponta, né? Isso vai gerar insumo, que vai ter uma máquina que vai ser treinada baseado em alguns comportamentos e assim por diante. Olha lá, Igor, a gente te cortou os 3 aqui quando você ia falar, mas... Não, Desculpa, Igor. Não, na verdade, é isso. Quando você falou, eu estava pensando aqui que 1/3 dos nossos clientes, ele está exatamente nesse momento acabou de abrir a empresa e ele precisa de resolver um problema, receber um pagamento e tal. Então, é aquele momento mágico e ele está procurando desesperadamente alguém para resolver aquele negócio. Então, abrir em 7 segundos, em 7 minutos é maravilhoso. A meta é 7 segundos agora, né? Vou passar pro pessoal do time do Igor aí. Não, a gente, na verdade, a gente lida com coisa difícil, né? Claro, brincadeira. Então, mais rápido que isso vai ser difícil. Se tem todos os documentos na mão, dá pra fazer em 3. Mas é porque a gente já percebeu mas que isso é um baita avanço, cara. Se a gente for falar, né, de momentos de tecnologia. Você tá falando agora, eu lembrei disso agora. Quando a gente abriu a Celero e foi abrir a nossa primeira conta corrente, obviamente eu não vou falar onde foi, cara, a gente demorou 25 dias para abrir a conta, cara. Eu vou te contar. E como que eu recebo, né? A gente já tinha cliente para receber e em cheque ainda, gente. Olha que beleza, eu fiquei segurando o cheque lá para garantir que eu ia receber também, né? Obviamente, mas não tinha onde depositar, né? Não, aconteceu uma coisa parecida. No nosso caso, na Cora, a gente abriu uma empresa fora do país, que é aquele negócio tradicional, que é aquela empresa que é a dona da empresa aqui, claro. Enfim. E a gente precisava de abrir uma empresa aqui no Brasil para ser a Cora mesmo, para ser a instituição oficial aqui. E eu já tinha o dinheiro lá, eu queria abrir a empresa aqui, era para ser a coisa mais rápida do planeta. E aí, aí eu recebi os formulários, eu fiquei sabendo que ia demorar 60 dias. Eu liguei pro presidente do banco, que era o banco que eu queria abrir conta lá, que eu conhecia de outros carnavais. Falei, cara, me ajuda aqui. Ele falou, não, fica tranquilo, vou te colocar num processo rápido aqui que vai demorar 20 dias. Nossa. De fato, demorou 20 dias. Mas é o processo rápido do cara. Aí a gente falou, cara, tá aí, a gente tem que fazer isso o mais rápido possível. Virou 7 minutos, entendeu? Cara, mas você sabe que fica a tua fala ali, você não falou obviamente ali onde você abriu, mas de fato foi com certeza num grande banco. Claro. Sem dúvida. Essa é a jornada. E o que eu acho maravilhoso do momento atual, e acho que como produtos aqui, a gente tem essa visão, e particularmente a visão que eu tenho é assim, cara. Uma vez eu fui no Reclame Aqui e vi uma frase, no Reclame Aqui eles têm uma sala, eu me esqueci agora o nome do fundador, aliás ele é faleceu na pandemia, e conheci, ele é um cara sensacional, não sei se você se lembra, um cara de óculos, careca, enfim, gente finíssima. E na sala dele tinha uma frase enorme que eu marquei aquela frase, assim, toda empresa tem problemas, só as melhores resolvem. Para mim isso é crucial. E introspectei essa pra vida, tá? E pra onde eu estivesse. Já faz alguns anos que eu estive lá. Cara, e aí eu olho hoje o setor financeiro, e a tua fala é bem importante, mas ainda tem empresa que demora 25 dias para abrir a conta. Com certeza. Claro que tem. Ainda tem, cara. Isso acontece hoje. Então, o que eu acho maravilhoso é que, peraí, mas se tá demorando 25, peraí, tem um mercado aqui do cara que oferece a 7. Então agora vem, peraí, eu sou um challenger aqui. Exato. 7 minutos. 7 minutos, perfeito. Não, 7 minutos. Não, porra, não é nem então vai dias. 7 dias, né? Se fosse 7 dias, seria melhor, sem dúvida. A gente também tem esse desafio, por exemplo, para credenciar estabelecimento comercial na Alelo, né? A gente tem meta ou QR pra gente ir diminuindo. A gente quer chegar vamos chegar no 7. Boa desafio, vou levar isso lá pra dentro, Alelo. Olha aí, vamos chegar no 7. Mas o meu ponto aqui é que... Pede pra ver lá o fluxo nosso, pô. Boa, com certeza. O que eu vejo aqui é que... Faz parte do processo, né? Sem dúvida. Esse desafio é que é legal. E como produto você tem que falar, peraí, não é dizer não e não ser arrogante, sem dúvida, é olhar e reconhecer o que é bom, de fato, nos concorrentes ou no mercado em si. Eu acho que esse cross que a gente tá vendo, a gente pensa nas fintechs, esse negócio ele tá misturado. Hoje em dia você não tem barreira, cara, né? Você tem banco concorrendo com fintech, concorrendo com meio de pagamento, esse negócio ele tá misturado e eu acho que essa cola ali no meio do caminho é por conta da evolução tecnológica. De fato, isso. Sem dúvida. Eu me lembro que quando eu trabalhei em telecom, cara, para você ter um servidor de banco de dados, você tinha que ter um data center, né?
você pagava uma grana para aquilo por mês, mais de 1 milhão. E para você ter um banco de dados, você pagava um software, não vou falar o nome aqui do fornecedor, mas Mas a gente sabe qual é. também licença de milhares, é isso mesmo. Hoje em dia você tem a nuvem, etc. Então você já tem uma facilidade que te traz uma concorrência melhor e você consegue ter gente inteligente que já sacou e consegue produtar bem. Exemplo agora aqui. E que, cara, peraí, eu tô olhando aqui, cara, como é que eu faço então para com um custo baixíssimo trazer essa experiência? É por isso, inclusive, que as grandes empresas, muitas vezes, elas preferem comprar. Porque já foi feito, já tem um desenvolvimento ali intelectual muito bom, engenhado, está muito bem produtado e engenhado, que não vale a pena, efetivamente, eu vou fazer internamente. Eu vou comprar aquela empresa e vou incorporar. Claro, existem empresas que fazem isso de forma muito ruim, compram e estragam o produto. Mas eu acho que essa é uma visão bem interessante quando a gente vai falar aqui da concorrência que você, essa experiência que você tem aqui. Cara, eu acho hoje em dia isso maravilhoso. Para várias outras coisas, não é só para serviço bancário, mas sem dúvida para várias outras coisas. Boa. E seguindo um pouco nessa linha que a gente está falando de concorrência, a gente sabe que o Open Finance já cada vez avançando mais, cada vez mais soluções sendo apresentadas, relacionadas, e o grande ponto ali o objetivo qual que é? Que o usuário tenha liberdade, né, para conseguir transacionar, para conseguir observar essas informações, e o grande foco é, cara, que ele consiga ter acesso ao produto sob medida para ele. Acho que esse é o grande ponto, né? A gente acompanha, né, que o universo PJ ele está muito atrás ainda do PF em termos de consentimentos e de produtos, né, como um todo. Estamos desbravando isso, né, em conjunto aí, né, acho que com alguns parceiros, é um dos desafios da Celero, e a gente percebe algumas questões que inclusive KPI nosso aqui, né, Léo, de aumentar as taxas de consentimento. A gente tem um número super interessante ali. Hoje a gente tem 10 vezes mais consentimentos de usuários que utilizam alguma solução da Celero do que os que não utilizam, se a gente compara em players de mercado. E por quê? Porque a gente dá o retorno para esse cliente quando ele está sendo provocado aquilo. Eu não estou prometendo para o Leonardo que se ele der o consentimento ele vai receber uma oferta específica ali. Não, ele já vai ter um momento logo na sequência do processo ali, com um atrito menor possível, e que a gente está sempre aprimorando isso. Qual que é o grande ponto? Quando a gente fala de soluções como a nossa e algumas outras que a gente percebe no mercado, o pessoal fala, poxa, João, mas se você vai vender para mim isso, qual que vai ser a diferença se você vender pro Igor ou vender pro Will também? Eu falei, olha, a diferença é que eu vou estar te dando a ferramenta. Como você vai trabalhar essas informações, como você vai qualificar isso e vai personalizar ou não essa oferta, isso que vai permitir que você aumente todos os pontos, desde relação, fidelização, aumento de receita e etc. O que vocês estão percebendo desse movimento? Tem alguma coisa que vocês já estão implementando que vocês acham legal trazer para nós? Como que vocês observam isso como um todo? Eu acho que era legal ter a percepção de vocês sobre isso. Boa. Na verdade, assim, do nosso lado, a gente vê o Open Finance como para mim, a melhor analogia para esse negócio é como se fosse uma máquina do tempo. Porque hoje, o cliente até então, né? O cliente para receber uma oferta de crédito nossa, ele precisava de rodar conosco pelo menos 6 meses. Então a gente precisava de ter histórico, entender como é que esse cara se comporta, e aí sim a gente vinha com uma oferta de crédito. O Open Finance ele me permite que eu tenha acesso aos 6 meses ou muito mais do histórico desse cara no D0. Então é como se a gente estivesse de fato viajando no tempo para a nossa estrutura hoje, né? Então isso é revolucionário, é um negócio que consegue mudar, inclusive a jornada, a gente consegue mudar Você antecipa coisas, né? E o entendimento, a tangibilização de valor para o cliente, o que é sensacional, sabe? Então, a gente abraça, a gente quer explorar isso de todas as formas, por causa desse valor que a gente entende. E até complementando uma coisa que você falou que é legal sobre a questão do histórico. Ainda bem que eu falei uma coisa legal, pô. Pelo menos uma coisa. Uma coisa. Falou várias, cara. Não, mas o Leonardo é crítico. Mas mesmo, isso né? que... a barra é alta.
Mas o que é legal, é só um exemplo, a minha mãe criou a primeira conta quando eu tinha 15 anos, porque ela falava que eu ia precisar ter relacionamento por X anos, porque teria que ter um acesso a produtos no Mal futuro. sabia ela. Financiamento, comprar casa, carro. Que eu ia precisar disso de um certo momento. Então, quando eu trouxe isso, acho que trouxe também esse poder pro próprio cliente escolher agora um pouco mais, porque antes... Pensar nisso, eu já nem entendia muito bem relacionamento bancário, eu já era dependente, eu já estava ali criando um relacionamento. E o mais legal é isso, que antes você estava fazendo um relacionamento com uma instituição específica, né? Agora você tem o seu relacionamento com o sistema financeiro. Com quem você É quiser. muito mais forte, Esse você é o pode ponto, levar hein? isso para quem você quiser. É muito, muito, muito mais forte. De uma forma proativa, né? Esse é o ponto. Cara, lá na Alelo, a gente virou IP há pouco tempo, né? E enquanto IP, sim, a gente precisa seguir e dar aqui as interfaces pensando em Open Finance, né? Então, esse assunto ainda tem uma discussão em se entra obrigatório ou não, mas a gente tem uma tendência muito grande, assim, a participar justamente por ver vantagens. Então, acho que aqui é uma questão de conceito. Você falou muito bem do ponto de vista de pessoa física, e, claro, pessoa jurídica é a mesma coisa, você deu o histórico de crédito, né? Mas, além do histórico de crédito, é acesso a outros serviços. Então, serviços seguros, seguro olha isso. Então, vamos lá. Tem uma questão também aqui de acesso a crédito do governo, por exemplo. A gente não falou aqui, mas tem um setor que é super importante, é um dos sócios aqui da Alelo fala bastante sobre ele, que é o setor aqui de agronegócio. Então, hoje o setor de agronegócio é olho no olho, né? Então, eu conheço aquele cara, você vai lá numa agência X, o cara conhece, Exato. Você fala, não, o João aqui na safra de 1982 ele não pagou. Então, ele é bom pagador, mas naquela lá ele não pagou. Então, até esse valor eu empresto. É mais ou menos assim que funciona ainda, né? Porque esse histórico está na cabeça de um cara que pertence a uma instituição bancária. Então, hoje, se a gente puder ter isso cross com todo mundo, eu acho que você falou do consentimento, é que também todo mundo entendeu que é vantajoso eu abrir e eu dar o consentimento para ler as minhas informações também, porque, como um todo, a gente obtém o benefício. Essa é a parte legal. O Open Banking, que era anteriormente, virar o Open Finance, que é como a gente tem atualmente. Essa é a parte legal. A parte de desafio, a gente falou um pouco aqui, mas a parte de segurança. Eu acho que é a parte de desafio, né? Quem que vai estar lendo meus dados, que é o medo que todo mundo tem. Como vai estar usando? Cara, eu vou ser abordado por serviços ou empresas que eu não quero, ou eu vou ser mal classificado, então, a partir de um relacionamento talvez ruim que eu tenha tido com uma instituição, num outro momento que eu tive uma empresa. Essa é uma preocupação que todo mundo tem, de fato, quando a gente vai conversar de Open Finance no pessoa física e pessoa jurídica. E ainda pegando o nosso público aqui, né, que é ressabiado, né? Ele tem, putz, cara, vou contar pro Igor. Lembra que eu sou mineiro. Vou contar pro Igor quanto que eu tenho na minha conta aqui, ele vai querer. Isso ainda é muito comum, que é um aspecto cultural. E eu acho que é um caminho na curva de adoção, né? Então, obviamente, é com questão do desenvolvimento dos fluxos, é a questão da jornada de experiência, de consentimentos e das entregas que vão sendo colocadas do outro lado para conseguir avançar nisso. Mas isso ainda é um ponto que é muito forte e é verdadeiro. Diga, Igor. Eu acho que tem uma questão até que é natural, assim, quando você tem uma coisa tão nova quanto o Open Finance, de uma maneira geral, o que acontece é que vai ter os Early Adopters e vai ter os Late Adopters lá na frente, né? Então, o que acontece é o seguinte, a gente tem que entender que faz parte do amadurecimento do negócio também. Exato. Então, esse ponto que você trouxe, eu acho que é isso. Vai ter uma turma que entra de cara, Exato. vai aprender, não sei o quê, e daqui a pouco ele fala, você não entrou ainda não, vem aqui, cara. Isso. E aí a coisa vai. É o mercado. E-commerce, cara, né? Sem dúvida. Cara, minha mãe comprou uma geladeira pela internet. Quando que eu pensei que Dona Ana, nos seus altos quase 60 anos lá, compraria uma geladeira sozinha pelo celular dela? Eu falei, porra. Mas é diferente, né? Eu acho que tem só também um ponto adicional que é o retorno por isso, né? Porque hoje você falar de compartilhar os seus dados entra tudo no ponto que você falou de segurança e tudo. E esse ponto, mas o que de fato eu vou ter? Eu tenho uma promessa? Eu tenho. O que eu tenho de retorno? O que eu consigo materializar? É que muita coisa ainda não está materializada, né? Vamos lá, a proposta que a Celero traz é excelente. Mas espera aí, eu não entendi, eu não sabia que tinha. Vocês são únicos no mercado, cara, não tem concorrente. Então, assim, as pessoas é awareness. O cara da empresa nem sabia que eu precisava ter isso, né? Eu nem sabia que eu podia ter isso. Então, tem essa questão de é difícil você materializar. E tem um outro aspecto que eu acho que esse também é importante. E a gente pouco fala, mas é da vida, cara, tem que falar. Que é eu não quero ter controle.
Eu também não quero que a minha informação seja controlada por um sistema financeiro. Pô, vão me cobrar mais imposto em cima disso aqui. Exatamente. Agora, o fato é que, por outro lado, cara, a gente tem uma parte do sistema bancário aqui, do sistema financeiro em moeda espécie, mas você tem toda a parte que está institucionalizada, vamos chamar assim. Cara, já tem um controle. Vamos lá. O Banco Central, gente, tem acesso a informações que ninguém tem, cara. Né? E faz tempo. E faz tempo. Quando o Banco Central vai lá e diz a inflação é X, ou a taxa Selic é Y, cara, de fato, esses caras, eles não estão brincando. Eles olharam, eles têm excelentes engenheiros lá, eles têm uma base de dados maravilhosa, eu acredito, de fato, né? Ok, a gente pode discutir se tem manipulação, eu não vou entrar na parte política, mas, de fato, tem. Então, quando tem esse pensamento de, eu não quero ser controlado, por outro lado, já está, né? Só que você não sabe ou não tem clareza sobre isso, de fato. Então, acho que é um pouco também de cultura. Exato. Eu acho que daqui a 10 anos, cara, a gente vai olhar e falar, cara, não vai ter quem não participe. Né? E é por isso que eu acho. Eu acho que é o early adopter e todo mundo que vem depois dele, sendo puxado por ele. Se tiver vantagem, vai ter. Perfeito. Perfeito. Eu acho que é isso. E a gente está falando bastante sobre Open Finance e essas possibilidades. Hoje, em questão de oportunidade, quando a gente fala direta, assim, como que vocês imaginam? Porque quando, igual a gente falou sobre essa questão de ter, além da possibilidade de ter, por exemplo, um sistema igual a Celero que vai gerar ali direto uma integração, onde vai ter toda o controle financeiro num lugar só, tem o ponto de quais são as oportunidades que podem surgir com Open Finance, na opinião de vocês? Porque hoje, beleza, cada vez mais a gente está tendo liberação ali do avanço, né, do próprio Open Finance, do que está trazendo de novas diretrizes ali. Mas quais são as soluções que estão vindo para criar também essa questão do passar, né, dos early adopters para quem de fato vai enxergar valor e vai falar, beleza, vamos lá, então eu quero topar isso, eu não estou só compartilhando dado, eu de fato tem algum benefício, ou tem alguma coisa que eu posso enxergar. O que vocês enxergam de potencial ou até mesmo tendências assim para esse ponto? Cara, assim, vou voltar ao mercado aqui, Alelo. Eu acho que uma das coisas interessantes que tem aqui seria quando a gente fala de recebíveis, sem dúvida, né? Então, se eu puder ter a informação de que eu tenho recebível em 1, 2, 3, 4 instituições, você pode ter aqui um player no meio que faz uma taxa melhor, ou você pode ter uma espécie aqui de leilão ali, ou uma espécie de, olha, eu antecipo para você melhor e assumo a dívida com outro. Você, claro, tem que ver a viabilidade, mas esse é o tipo de negócio que pode aparecer dali. Estou pegando um exemplo bem específico, estou sendo bem materializar o que eu conseguiria ali fazer hoje com Open Finance. Além disso, cara, você poderia ter, do ponto de vista de gestão, relatório, por exemplo, vocês trazem bastante, é um fato, relatório financeiro. Tanto quanto quando eu penso aqui em RH, quando eu penso em EC, então relatório financeiro, ou seja, se eu posso ter um gerenciador de relatório financeiro e oferecer isso de forma unificada. Então, pensa no estabelecimento comercial que ele tem 5 maquininhas, ele tem 5 portais para fazer. Ele tem 5 recebíveis, ele tem 5 relatórios de transações. Cara, eu posso fazer isso de uma forma unificada para ele. Né? Eu começo a trazer uma visão que é o tal do frictionless, né? Que eu falei, é menos fricção para o cara. Opa, eu não preciso mais agora de 10 horas do meu mês para ver todos os portais de todas as maquininhas aí que estão. Lembrando que a Alelo não faz maquininha, tá? A gente tô citando exemplo, é parceiro nosso, a gente não faz maquininha não, tá? Mas, ou, por exemplo, negociação de taxa, cara, né? Eu posso, se ele tem uma visão cross, inclusive enquanto concorrência, né? Eu vou dar um exemplo bem claro com o Open Finance, que é bem interessante, quando eu vou abordar um RH hoje, eu não sei hoje com quem ele tá, né? O que ele tá, quem é hoje o operador de benefícios dele, ou quando eu vou, o EC eu não sei com que maquininha ele tá, ou que outros cartões ele aceita. Bandeiras, enfim. Se eu souber antecipadamente, inclusive, eu consigo chegar diretamente e fazer uma oferta mais específica, né? Então, para a concorrência vai ser sensacional. Eu acho que vai ser um mercado bem dinâmico e vão surgir empresas especialistas nisso, né? Eu posso ter empresa de gestão de conflito, ou seja, ou de cobrança. Assim, são N possibilidades que seria ali com Open Finance. Claro, tudo vai depender do que ainda tem bastante coisa em definição, mas do que a quantidade de pessoas, de empresas, de pessoas que vão liberar informação e também o que é possível a partir dali, né? Também tem umas informações que eu não vou conseguir, eu consigo consumir, mas elas estão reduzidas porque é uma questão de LGPD de fato. Claro.
Eu acho que ele conseguiu falar bastante, deu uma boa geral. O que é a única coisa que eu acho que tem... Isso tudo ele está falando de novos mercados, novas coisas que podem ser criadas em cima dessa plataforma. E o que eu já até mencionei é o seguinte, tem um arroz com feijão, cara, que é o seguinte, eu vou conseguir dar crédito mais rápido, sabe? A gente pode conseguir destravar essa informação, porque crédito no Brasil ainda é muito caro. E crédito é um jogo de informação. Quem tem mais informação consegue operar isso aí. Então, eu acho que ter essa possibilidade de destravar e eventualmente reduzir o spread lá na ponta, eu acho que é incrível. Eu acho que isso sozinho, materializando, já é maravilhoso. Se você perguntar para todos os pequenos negócios o que esse cara queria ter, ele quer ter crédito, sabe? Então, eu acho que... Porque o crédito é uma alavanca que impulsiona muita coisa, né? Então, a gente entender que existe isso, e isso... que quando a gente... eu acho que a gente ainda tem até uma sensação de que isso é um jogo que está ganho. Nada. Tem muito espaço para melhorar. Eu acho que o Open Finance ele pode chegar lubrificando essa máquina e entregando isso de uma maneira muito mais eficiente, sabe? Perfeito. Show demais, gente. Bom, infelizmente, agora a gente chega ao fim dessa conversa. Você tá brincando. Não. Eu acho que, passou muito rápido. Eu acho que a gente teria a possibilidade de fazer um parte 2, um parte 3, quem sabe em um outro momento aqui. E, queria agradecer muito a presença de vocês. Sei que não é fácil a gente encaixar a agenda para estar aqui. Mas mais do que tudo, pela didática, pela forma com que foi conduzida essa conversa, por todos os pontos que vocês trouxeram, que são particularidades do mundo que a gente vive, mas que quem está ouvindo, não tenho dúvida, que vai conseguir entender, mesmo, né, acho que os nossos clientes vão conseguir entender exatamente todos os pontos, talvez dos mais técnicos até que nem se fazia ideia, pela forma que vocês souberam conduzir. Então, partindo para o final aqui, queria agradecer vocês. Esse papo continua no LinkedIn, tá, pessoal? A gente vai deixar aqui o LinkedIn do Igor e do Will também, quem quiser adicionar lá, trocar uma ideia. Eu acho que eles são super abertos, sempre tive a oportunidade de conversar com eles, né? Hoje tem um carinho muito grande aí, uma proximidade bem legal. E queria deixar para vocês se despedirem e dar os seus recados finais aí, começando pelo Igor. Opa, eu já ia falar. Aí, cara, primeiro que é uma honra estar aqui. Você sabe o carinho que a gente tem, que a gente construiu nessa nossa amizade aqui. E muito, muito legal. Adorei o papo. Will, prazer oficialmente aqui. E, gente, assim, eu espero... Eu tenho muito um sentimento de... Eu tenho uma necessidade de ser útil, sabe? Se essa conversa aqui foi útil para alguém, se alguém saiu com alguma coisa esclarecida ou se conseguiu fechar algum buraquinho que tinha ali de entendimento, eu já saio super feliz. Então, espero que a turma curta. Foi demais. Will, pessoal, agradeço demais. Sério, João, putz, cara, tem um carinho especial. Mas o que eu posso agregar, e aí foi um prazer conversar, eu antes do pod aqui, eu entrei e consumi alguns vídeos no YouTube aqui sobre a Quora, gostei bastante. E queria deixar aqui que é um trabalho sensacional, assim como a série eu nem vou falar, porque eu de fato acho sensacional. Inclusive encontrei o João esses dias e trocamos uma ideia no aeroporto e falamos sobre isso. Cara, eu posso oferecer aqui, e acho que espero ter conseguido, na tua linha do que foi útil, a minha experiência, né? Acho que as empresas que eu passei, o que a gente está desenvolvendo, sem dúvida, além, é claro, do que estão desenvolvendo ali na Alelo. Então, se foi útil, se não foi, depois manda um comentário, críticas, sugestões. Como eu disse, é o trabalho de melhora contínua com feedbacks, é o que dá resultado. Então, agradeço muito, gente. Show de bola. E Leonardo, obrigado pela sua estreia. Acho que ele foi bem, né, gente? O que vocês acharam? Brilhou. Foi sensacional, cara. Eu acho que ele vai assumir o lugar do Falco nos próximos aí, mas, cara, dá teu tchau pra galera aí também, mano. Não, foi incrível. Acho que também agradecer aqui até pela presença de vocês. Acho que foi muito... Os caras são produteiros, né, cara? Você ia gostar deles, né? Gosto de falar sobre isso também. Então, eu espero que tenha sido rico pra galera, como foi rico pra mim. Acho que fazer essas trocas é sempre bem importante. A gente vê cenários diferentes, empresas diferentes, mas a gente tá falando de um público similar, pro qual todos nós queremos o benefício lá e levar cada vez mais acesso, mais visão ou até mesmo educação financeira, que a gente citou aqui bastante nisso. Então, espero que isso agregue muito para quem está ouvindo e que possa buscar ainda mais material e enxergar que tem boas coisas vindo por aí para tudo que é no PJ, né? Show de bola, gente. E é isso. Eu queria agradecer a todo mundo novamente e
ficamos pro próximo episódio do CeleroCast. E aí, pessoal, gostaram desse episódio do CeleroCast sem a minha presença? Olha, eu tenho certeza que o João e o Léo fizeram um trabalho fantástico em conversar tanto com o Igor quanto com o Will sobre os desafios lá de fidelização de clientes PJ. E lembrando que tudo que eles comentaram, todos os links, eles vão estar aqui, ó, disponíveis na descrição desse episódio. Então não esquece de conferir aqui para não perder nenhum material que a gente pode ter compartilhado. E também não esquece de seguir a Celero lá no @GoCelero nas redes sociais e principalmente interage com a gente, manda um feedback caso você tenha algum comentário sobre esse episódio, caso você tenha alguma sugestão de pauta ou até mesmo alguma sugestão de convidado para que eu e o João a gente possa conversar com esses profissionais no futuro. Eu vou ficando por aqui e até a próxima, pessoal!